A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você não sabe o que é um fio que parece feito de prata liquefeita e prolonga-se da varinha, não recomendamos que você ouça esse podcast. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 33º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, Os Comensais da Morte. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas. Caso você não saiba no que vai dar a mão de prata do Rabicho, vai lá ler tudo e depois você volta aqui pra ouvir a gente, beleza? Eu sou o Igor Moreto, campeão da plebe dos trouxas e sangue ruins, lacrei, e tô aqui com a Larissa Andrioli, que eu acredito ter me deixado para sempre. Lari, volta! Ai, amigo! Eu amo a introdução. E também com a Tamires Garcia, que está morta a meu serviço. Morta e enterrada. Mas, gente, nós não estamos só novamente, muitos convidados dessa temporada, esse final de temporada. Hoje, quem veio compartilhar o terror do surgimento do Voldemort e dos Comensais da Morte com a gente é o Pedro Martins do Potterish, que está em Hogwarts fazendo trabalho sujo. Oi, gente. Fala pra gente qual é seu podcast, Pedro, para as pessoas ir ouvir também. Gente, o podcast do Potterish é o Semanário dos Bruxos, é um podcast semanal, assim como a Casa Elefante. Só que lá a gente discute temas de modo geral, né? O Igor já participou, inclusive, de um podcast sobre... 2 podcasts, Igor. Acho que foi só do Dumbledore. Não foi só do Dumbledore, foi o do Dumbledore. Teve o da Petúnia também. E o da Petúnia e da Lily, então, exatamente. Teve um que a gente discutiu Dumbledore, aí teve um que a gente discutiu, né, a Petúnia e a Lily. Então, enfim... Só polêmicas gostosas. Nossa, essa foi pesada, essa gravação. Quase que brigamos muito, eu e uma outra convidada, mas enfim. Espero que... Quase não, né? Brigamos muito, o Igor lembra. Mas enfim, a gente se ama lá. E é isso, gente. Vamos escutar o Semanário dos Bruxos, que é topster. E é só seguir o Potterish nas redes, né? Exatamente. É tudo Potterish, aí no Instagram é Potterish Oficial, porque um corno roubou o usuário Potterish. E aí a gente conseguiu recuperar o usuário Potterish, mas a gente não consegue transferir o arroba. Então... Mas é isso, gente. Se vocês jogar lá Potterish, vocês vão achar. Mas assim, vai lá direto no Spotify, sabe? No Apple Podcast, joga Semanário dos Bruxos, que vai rolar. Então, com o Pedro, com a Lari e com a Tami, hoje a gente vai falar sobre a comida de cu que o Voldemort deu nos Comensais da Morte, o novo visual da Bonita e a Páscoa do Inferno, cunhado pela Tami. Páscoa dos Infernos. Ô, Lari, conta um pouquinho pra mim como que as pessoas fazem pra entrar em contato caso eles queiram mandar uma mensagenzinha, ouviram alguma coisa no podcast que não gostaram, ou gostaram e querem enaltecer a gente. No caso, a gente só tá recebendo enaltecimento mesmo. Se for pra falar mal, não precisa, não. Então, se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode entrar em contato pelas redes sociais. É só procurar por A Casa Elefante no Twitter, no TikTok, no Facebook, no Instagram. Ou você pode também mandar um e-mail pra gente no acasaelefante@animagos.com.br. Além disso, a gente conversa muito no Telegram, a gente tem um grupo lá. E a gente tem também um servidor no Discord, onde a gente conversa com os ouvintes sobre aleatoriedades. A gente joga RPG, joga Stop, e tem alguma rivalidade entre o Danilo e a Fabrina que eu não sei reproduzir, mas existe. Então a gente briga com os ouvintes também, no caso. E a gente conversa sobre várias coisas, fica lá até de madrugada. E aí, pra você entrar tanto no Telegram quanto no Discord, é só olhar os links que estão na descrição do episódio. Então vamos lá para o duelo, que hoje é Guerra Civil, né? Como a gente decidiu. Porque são 3 pessoas duelando pra ver quem consegue fazer o melhor resumo em menos de 30 segundos desse capítulo, Os Comensais da Morte. Pedro, você que está de convidado, você tem o privilégio de poder escolher se você quer participar ou se você quer julgar a guerra civil entre mim, a Tami e a Quero julgar. Remember, only God can judge us. Mas enfim, Forget the haters. Pois é, mas eu vou furar essa regra e hoje eu quero ser o judger. Judder, como é que fala? Judger. Não é judger. Como é que fala juiz? Judge, exatamente, é isso. Gente, ó, não liga não, tá? Inclusive já vou dar, antes do julgamento, já vou introduzir aqui que hoje eu já trabalhei o dia inteiro. Então assim, minha cabeça tá assim, ó, editei texto o dia inteiro. Então se eu falar umas merda aí,
É isso, tá? É só alcançar. Amigo, fica tranquilo. Se falar merda, eu corto. Não, amigo, não corta, vai parecer não. que você tá pleníssimo. Deixa o povo saber quem realmente é, entendeu? Tá. Então vamos jogar 3 dados pra ver quem vai ter o direito de escolher a ordem dos resumos. Primeiro, para a Lari. Vixe, a Lari tirou 6. Eu sempre tiro 6. Já também não é nenhuma, meu resumo é sempre uma bosta. Agora pra Tami. 3. E agora pra mim. 3 também. Lacrou, Lari. Eu acho que eu vou... normalmente a gente é educado, né? E deixa o convidado ficar por último, mas o convidado foi privilegiado hoje. Então, eu vou primeiro. Lacrou. Depois vai o Igor. E por último a Tami. Que é pra gente gerar conteúdo de qualidade aqui nesse Agradecida profundamente por esse privilégio. Larissa Andreoli, você terá 30 segundos para fazer um resumo do capítulo Os Comensais da Morte em 3, 2, 1. Tá, o Harry tá lá no cemitério, aí o Voldemort voltou à vida, tá com o corpo novo dele lá, e aí ele vai, pega a varinha de volta, coloca uma roupinha e começa a falar dos comensais que estão em volta dele. Aí ele fala do Lúcio, fala do McNair, fala do Crabbe Goyle e tal, fala que tem uma galera que não tá lá, dá umas pistas aí pros próximos livros. E depois ele meio que conta uma palestrinha, fala como é que ele fez pra voltar à vida. E aí ele vira pro Harry e fala, e agora você vai me Acabou! Nossa! Quase chegou. Pronto. Então vamos que vamos. Igor Moreto, você terá 30 segundos para fazer um resumo do capítulo a partir de agora. O Harry tá lá vendo o Voldemort voltar à vida. O Voldemort começa a contar sobre a própria vida da mãe, do pai. Fala do osso, fala do negócio. Daí ele pega o rabicho, bota a mão na tatuagem dele pra chamar os comensais. Os comensais chegam, ele briga com eles, que ninguém foi atrás dele. Ele conta como que ele voltou pra vida e devolve a mão pro rabicho, a mão de prata, caralho, que não pode ser esquecida. E aí, depois ele fala que quer lutar com o Harry. Eu acho que eu fui ver melhor, hein? Porque foi louco, mas foi mais informações. Vamos ver a musa dos resumos agora. Muito que bem, Tamires Garcia. Em 3, 2, 1. Tá, eles chegam no cemitério. E aí tem o... Não chega não, já tinha chegado. Aí tem um monte de... Não, tem um Voldemort só. Ele começa a falar... E aí ele começa a contar várias coisas. Ele conta do osso, do pai, conta e fala, rabicho, dá o braço. Aí o rabicho dá o braço, ele coloca lá e aí vem um monte de pá, começa a... E aí eles... Não, tem um pedaço lá que falta 6 aí, mas eles ficam lá. E aí o Voldemort fala, então, amigos, foi assim que eu cheguei aqui. Aí ele começa a contar como ele chegou, e aí tem a Albânia, e aí depois... Acabou! Meu Deus do céu. Depois da Albânia tem aqui. É visualmente caótico, tanto quanto é audivelmente caótico. Eu amei. Bom, agora eu devo dar o resultado, né? O veredito. É, quem você achou que ganhou, que lógico que sou eu, né? Exatamente, não, é você. Ah! Você trouxe... Eu, enquanto jornalista, posso afirmar categoricamente que ganhaste, que trouxe o maior número de informações, entendeu? Achei tendencioso ganhaste. isso aí. Lacrei. Achei que foi combinado antes, talvez. Sei lá. Meu resumo foi maravilhoso, Não sei, inclusive. porque o Pedro chega invocando uma suposta superioridade por ser jornalista e beneficia o chefe? Eu não entendi. Exatamente, mas assim, tenho plena convicção de meu julgamento. Mas tem provas? Então tá, né? É, convicção. Posso fazer uma análise grandiosa, quantidade de informações que Igor trouxe. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Voldemort está de volta. Voldemort, gente, toda hora que eu vou falar em Voldemort, eu lembro que em francês ele chama Tom Elvis. Desconcentrado. Enfim, Tom Elvis está de volta. E com seu novo corpo, ele usa a marca negra no braço do rabicho para summonar os comensais da morte. E aí, enquanto todo mundo espera lá, o Lorde das Trevas conta para o Harry que ele sabe sobre os seus pais.
O Voldemort, em seguida, Voldemort Tom Elvis, critica os comensais quando eles chegam e eles pedem perdão e misericórdia. Avery é torturado e o Lúcio pede pro Voldemort contar como ele voltou à vida. E, enfim, com tudo esclarecido, né, depois de fazer aquela puta daquela explanação, ele agora desafia o Harry para um duelo que responderá se o seu plano deu certo ou não. Por onde você quer começar, Igor? Considerando que ganhaste o nosso concurso de resumos. Gente, eu que fiz a pauta, né? Então eu deveria começar pelo começo. Mas não, porque eu quero começar por uma coisa mais de boa, assim. Que são os comensais que a gente conhece aqui. Eu acho muito legal que nesse livro a gente tem 2 oportunidades de conhecer, né? Os comensais. Tem essa e a memória do Karkaroff, né? Uhum. Então, queria começar com a listinha dos comensais que a gente conhece. Primeiro a gente vê o Rabicho, né? Mas aí eu queria já trazer uma discussão aqui. Vocês acham que o Rabicho sempre teve essa marca negra desde os anos 80 ou que ela surgiu agora? Eu sempre entendi que ele fazia parte do, como chamavam antes, círculo íntimo, né? Então, assim, os supostos agentes duplos, que era tanto o Snape quanto o Rabicho, faziam parte do círculo mais próximo. Não, eu acho que até por uma questão de lógica, assim, se o Voldemort não conseguia fazer nada com a varinha, como é que ele ia colocar uma marca negra no Rabicho agora, assim, tipo... Porque essa marca negra, ela é colocada pelo Voldemort, né? Então, tipo... Teoricamente. Não faz sentido não ser, né? Senão qualquer pessoa pode colocar e falar. É tipo entrar de penetra na festa. É tipo você mandar um link pra pessoa que não foi convidada, assim, das coisas. Então eu acho que pra ele ter essa marca negra, ele recebeu isso quando o Voldemort ainda tinha um corpo que ele pudesse fazer tatuar, exatamente. Faz sentido ele ter essa marca porque a gente sabe dessa função que ela tem, né, de summonar os comensais, e ela seria importante, né, pro final da guerra ali. Sim. Pelo menos quando o Rabicho estava envolvido na traição dos Potter. Sim, agora a gente não sabe quando que ele recebeu exatamente essa marca, né? Então pode ser, sim, que ele tenha recebido como se fosse tipo um presente, uma recompensa por ter entregado a informação dos Potter, sabe? Então, tipo, pode ser que a marca ele tenha recebido logo no finalzinho, assim, tipo... Antes da derrocada, antes do início da derrocada. Tipo, pouco antes do Voldemort ir até os Potter. Porque o Cody comentou que o Snape já tinha a marca quando ele virou espião, mas a gente não sabe quando que o Snape recebeu a marca também. Então não dá pra dizer. Sim, mas me parece, até pela forma como eles se posicionam, né? Quando eles chegam, que eles todos têm lugar fixo e que eles... Até a gente vai discutir isso depois, mas até parece que eles realmente já sabiam quem era quem, porque eles deviam se reunir ali naquele formato sempre, sabe? E o Voldemort compara o Rabicho aos outros comensais, assim, ele fala só, entre eles todos, só o Rabicho me procurou, então assim, me parece que ele, tipo, sim, ele era do rolê, sabe? Mas eu acho que ele não tinha, a gente já teve essa discussão várias vezes, né? Mas eu acho que desse círculo íntimo aí, acho que talvez nem todo mundo soubesse que o Rabicho fazia parte, e talvez ele tenha entrado pra esse círculo íntimo muito no finalzinho, assim mesmo, né? Ele entrou mais no final, eu também acho. Talvez não tenha tido tempo de apresentá-lo à trupe. A questão é que eles estão todos mascarados e tal, mas apesar disso, o Karkaroff fala na hora do julgamento que eles todos não sabiam quem todos eram, né? Mas nessa hora fica muito claro, pra mim pelo menos, que sabiam sim. Eu acho que o Karkaroff estava mentindo ali na frente do ministério, mas... Vocês acham que pode ter mudado e agora eles todos foram apresentados ou algo assim? Eu acho. Eu fiquei pensando isso, assim. Depois que a gente meio que questionou isso, né? Eu fiquei pensando que talvez essa reuniãozinha aqui no cemitério seja meio que uma confraternização de tipo, gente, todos os amigos aqui, vamos todo mundo se revelar, pra todo mundo ver a cara de filha da puta de cada um, que ninguém me salvou e tal. E vocês perderam o privilégio de ninguém conhecer vocês. Eu acho que o Karkaroff tava mentindo no tribunal, porque a impressão que dá pra mim é que ali, na realidade, as pessoas às vezes nem se falavam, assim, de tipo, lembra quando a gente era comensal, Kaká? Não, mas assim, todo mundo se conhece, sabe? Como é que fala aqueles ditados? De outras primaveras, de outros carnavais. Não sei, porque ao mesmo tempo... Eles parecem todos se conhecer, mas assim, é uma estratégia meio burra mesmo, porque é mais inteligente você não falar
não saber todo mundo, pra justamente numa situação como aquela, que parece então que a Karkaroff tá mentindo. Mas aí depois ele entrega todo mundo que ele pode, sabe? Não acho que o Voldemort teria medo disso acontecer. Né? Eles usam máscara pra se proteger dos olhos dos públicos. E uma coisa meio também, eu acho que as máscaras, gente, eu acho que é uma coisa muito simbólica pra eles. Performática. Performática, exatamente. Mas eu acho que a questão é que a gente sempre vai esbarrar na questão do Snape e do Pedro, do Pettigrew. Porque não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum, o Snape saber do Pettigrew e não compartilhar essa informação com o Dumbledore. É verdade. Então, alguma restrição tinha ali. Às vezes, sei lá, os dois espiões nunca se encontravam. Ou às vezes o Pedro simplesmente entrou depois e não deu tempo de participar das reuniões. Não, ou ele não entrou depois, mas ele era realmente meio que uma arma secreta, assim. Quem? O Pedro? Talvez. Sabe? O Pedro, porque justamente... A gente podia falar o Pettigrew, porque parece que a gente tá falando do Pedro. Exato. Acho... O Rabicho, né, gente? Melhor. O Rabicho, pra mim, ele era muito uma arma secreta, assim. Eu acho que ele tinha essa coisa de talvez ninguém soubesse dele mesmo. É o que faz mais sentido. Porque justamente o Snape virou um espião depois, né? Mas ele já devia fazer parte ali da chamada. E o Rabicho não. O Rabicho chegou lá e falou: ô, amigos, você tá ficando grande aí, você não quer umas informação? E ele guardou pra ele. Ele não fala do nome das pessoas que não estão presentes, né? Ele fala, 3 morreram, 3 não sei o que, 2 em Hogwarts, não sei o que. Então, eu acho que ele tá fazendo isso meio de chacota, assim, ó. Eu não sei, eu acho que talvez a imagem do filme meio que dê essa impressão pra mim, porque ele meio que arranca a máscara do Lúcio, assim, de tipo, expondo ele, exposed do Twitter. Eu acho que faz sentido. Acho que aí é só pra poder, no filme, pra poder o espectador ter esse choque, assim, de, o Lúcio sabe? Nossa, que choque. Você aquele Será mesmo. que ele é? Mas eu acho que essa coisa da arma secreta é o que faz muito sentido, assim, porque... eu concordo. Não tem como... Porque não bate com outras informações, né? Então, e ou o que um faz erro de mais continuidade, gente, da nossa queridíssima que é uma J.K. possibilidade Rowling. também, assim. Mas eu acho que o que faz mais sentido dentro da lógica de espionagem e da lógica até da própria construção da narrativa mesmo é que o Rabicho não fosse conhecido de ninguém. E que eles tenham sabido, ou talvez, sei lá, uma pessoa sabia, né? Mas acho que mesmo dentro desse círculo íntimo, nem todo mundo tinha essa informação. Porque se você parar pra pensar de fato, não tem muito porquê mais ninguém saber, né? Ele de fato entrou depois, porque ele deve ter mudado de lado em algum momento mais tarde, né? Sim. E não tem muito porquê, porque o trabalho que ele fazia era ficar lá e me mandar informações. Então ele não tinha contato com mais nenhum outro comensal, não tinha que ir em nenhuma outra missão, com ninguém, trocar ideias, sabe? Até porque ele era fraco, né? Tipo, o Voldemort não colocava ele em missões, assim, tipo... Nem precisava, ele tinha outras pessoas pra fazer outras coisas. E o Rabicho ele deixava lá nessa missão aí, fica aí infiltrado e me manda o que precisar, sabe? A sua função no clã era falsa. E eu acho que faz... se existe uma informação que o Voldemort precisa proteger de eventuais espiões que tenham conseguido se infiltrar entre os comensais, e ele precisa se proteger disso, por mais que ele se ache foda, ele entende que essa é uma ameaça também, é proteger quem é o espião dele. Essa é a única informação que ele não pode deixar vazar, assim, todo o resto dá-se um jeito, mas isso ele não pode deixar vazar. Ele dava muita importância pra essa coisa da profecia, né? Mas, ouvintes, digam aí o que vocês acham. Não transformem em polêmica que nem da outra vez, por favor. Mas vamos então continuar, né, a lista dos comensais. Porque logo em seguida, a gente vê o Voldemort falando com o Avery, que vai ser torturado, né? Quem é ele, Lari? O Avery, ele é filho de um dos primeiros comensais, né? O Avery pai estudou com Voldemort e fazia parte do primeiro grupinho que começou ali a andar com ele. E ele vai participar da batalha do Departamento de Mistérios do próximo livro. E muito provavelmente ele morre lá, porque ele nunca mais aparece. Ele não é mencionado como tendo fugido na fuga de Azkaban, nem nada do tipo. Ou ele morreu ou ele era figurante. Sim. E depois a gente vai conversar com o nosso já conhecidíssimo Lúcio Malfoy, filha da puta. Que não precisa, ele dispensa apresentações, né, gente? Vocês todos sabem que ele é o pai do Draco Malfoy, o Bostinha, como a Lari diria.
É o Bostinha pai. Nessa conversinha que o Voldemort tem com o Lúcio, a gente descobre, finalmente, algumas respostas, né, para as nossas dúvidas. Primeiro que o Lúcio, foi o líder, o responsável pelo ataque à Copa Mundial, e que aquilo lá não teve nenhum motivo específico, era só pra zoar mesmo. Com diversão, né? 7 de setembro. E depois a gente descobre que não foram eles, né, que colocaram a marca negra no céu. Uhum. Eles fugiram por causa disso, né? Sim. Assustaram, né? E depois a gente vai conversar com mais um comensal que a gente já conhece, que é o McNair. O McNair, também conhecido como o vagabundo que tenta matar o Poço no livro anterior, né? Ele chama Walden McNair, na verdade, o nome todo dele. Valdinho. Não tem tradução, a Lia deixou quieto. Esse. Gastando cabeça com traduzir nome de comensal. Nome de fascista. E ele vai se tornar, ele vai trabalhar, né? O Voldemort, até mencionei que ele tá trabalhando como eliminador de criaturas perigosas. E aí o Voldemort promete vítimas mais interessantes pra ele. Que legal. Enquanto realmente é uma Páscoa do inferno. É um clã bacana, né? Um clã gente boa. Depois a gente vai ver uma dupla, que tá sempre em dupla, né? De dois. A dupla de Paspalhos, Crabbe e Goyle. Ou pais ou mães, né? Tem um que é homem, que tá explícito no texto, e o outro provavelmente também é, né? Porque é sempre... aliás, inclusive, sabe, é um clã de homem branco hétero, esses comensais aí. Mas eu acho muito engraçado, gente, que Crabbe e Goyle, tanto na escola quanto os pais, são tratados como uma entidade de pessoa, assim. Vocês vão falar bem, né, Crabbe e Goyle? Vamos e uma entidade idiota, né? Eles são, tipo, tapadões, assim, e tal. Como que eles chegaram no patamar de ser comensal? Eu não sei. Com certeza, o Lúcio deve ter feito alguma coisa. Sim, com certeza é coisa de influência, assim, né? Mas você falou esse negócio de ser um rolê de homem branco hétero, né? E realmente, tipo, a gente tem poucas... Na verdade, assim, nos livros a gente só tem menção a 2 mulheres comensais, que são a Bellatrix e uma das irmãs lá das Carol, isso. Que eu nunca sei quem é. Aleto ou Amico. Eu nunca sei quem é. Mas um dos dois ali. Acho que é Amico, não é? Não sei. Não tenho certeza também. Enfim, um dos irmãos metralha lá é a outra mulher, assim, porque a Narcisa não é comensal, né? Então, pelo menos não marcada. E se ela fosse uma comensal marcada, ela com certeza estaria nesse círculozinho aí. Então, essas são as 2 únicas mulheres que a gente tem. E tem o Snape, que é não binário. E cadê a representatividade das mulheres no fascismo, gente? Que absurdo! Por favor. Cadê o Girl Power? Teremos no próximo livro a Umbridge representando bem o fascismo feminino. Enfim, o Crabbe e o Goyle são meio paspalho, né? Já falamos. E depois a gente tem o Nott, que é quem, Lari? Nott. Ele é o pai, a gente não sabe o primeiro nome dele, mas ele é pai do Theodoro Nott, que inclusive, já que a gente tá aqui mencionando isso tanto nos últimos episódios, né, personagens que existem apenas em fanfics praticamente, e que nos livros são apenas nomes, Theodoro Nott é um puta personagem no universo das fanfics, tá, gente? Ele é muito querido. Por que, amiga? Porque eu não sei explicar, mas ele é um personagem que foi adotado, assim, pelo fandom ligado ali ao Draco e tal, que curte essa coisa meio Dramione. Ele é descrito como gostoso? Eu não sei. Eu nunca tive a curiosidade de buscar uma descrição dele, mas não sei se tem. Esses personagens que não aparecem muito, eles são um prato cheio, né, pra fanfic. E ele se tornou, tal qual nossa amiga Marlene McKinnon, ele se tornou um grande personagem dentro do fandom. Assim, protagonista das fanfics. Já tô fazendo o chip do Theodore Draco. Theodore Draco? Mas já tem várias. Dracodoro, a Rowling já falou que o Theodoro era o único amigo do Draco que ele respeitava, porque ele enxergava ele como um igual, assim. Olha só, você sabe que existe um chip do Harry com o Theodoro Nott. O nome desse chip é Potnott.
Ai, que horror. Patinax, eu achei fofo. É muito engraçado. Podia ser Nutter. Ai, gente, eu recomendo Nutter. que você... Eu sempre recomendo isso. Que todos vocês que não tenham pesquisado ainda Drarry, coloca Drarry no Google, assim, que vocês vão se encantar. Gente, é 2021. Se vocês não pesquisaram Drarry até hoje, tem alguma coisa errada. Porque Drarry já é, tipo, é a porta de entrada. Entendeu? A gente já tinha que estar lá nos pot-not da vida, entendeu? No Snape e Hermione. Não, Hermione é entrada, é porta de entrada também, gente. Quer dizer, da minha geração, né? Hoje eu já não sei. Mas, voltando ao canon, né? Do Theodore Nott. Voltando ao que talvez importe. Os Nott são descendentes do Cantankerous Nott, o racista que fez a lista lá das 28 famílias de sangue puro da Grã-Bretanha. Então foi muito ele que começou essa palhaçada. E em Criança Amaldiçoada o que vem aí quando a gente terminar Relíquias da Morte. É ele quem desenvolve o vira-tempo fodão lá, turbo, speed, máquina que eles usam, que você pode voltar 200 anos no tempo. Só bons serviços, hein? Achei legal o negócio da Criança Amaldiçoada. Primeira menção, a Criança Amaldiçoada desse episódio vai ter outra, hein, gente? Aguardem, vem aí. Bom, mas além dessa listinha dos comensais presentes, né, dessa chamada que todo mundo falou presente, tem a galera que faltou a aula de hoje, né? E o Voldemort vai se referir a essas pessoas, como a gente já falou, ele não vai dar nomes, né? Ele vai fazer referências que deixam a gente entender quem são essas pessoas, né? Então, primeiro ele vai falar dos fofos, queridos, amados, delicinhas, os Lestrange, né? Os Lestrange a gente já viu lá na penseira, né? Precisa não precisa, né? É a Bellatrix, o Rodolfo, e tem o irmão do Rodolfo também, que eu não sei se ele... Eu acho que ele não era comensal, né? Porque... Aí na narração diz que tinha um espaço para 2 pessoas só. Então talvez eram só a Bellatrix e o Rodolfo. Ou só o Rodolfo e o irmão, e eles realmente excluíram todas as mulheres. Pode ser. Sei lá. Aquela missão que eles fazem, né, de tentar torturar o Longbottom pra tentar recuperar uma informação sobre Voldemort, poderia ter sido pensada como uma estratégia de promoção por alguns deles, né? Sei lá, quem não estivesse nesse círculo íntimo teria ajudado ele voltar à vida, então seria promovido a esse espaço, né? Mas deu errado. São os grandes Lestrange. Mas no livro que vem a gente vai conhecer melhor. Uma família boa. Lestrange. Gente, eu fiquei chocado que quando, enfim, surgiu o Animais Fantásticos 2 e a gente descobriu que os Lestrange não são Lestrange, né? São Lestrange. Lestrange, Saudades, Leta. Além dos Lestrange, ele vai falar que tem 3 pessoas que morreram a serviço dele, né? E essas 3 pessoas a gente vai conseguir deduzir quem são eles, que são... O Regulus Black, né, gente? Reizinho que é irmão do Sirius, que teve um papel importantíssimo lá na destruição da Horcrux, que a gente vai ver no próximo livro. Ele não tem nenhum defeito além desse, tá? Eu amo esse personagem. Inclusive, quando eu tinha 14 anos, o meu blog de Harry Potter, onde eu comecei minha carreira, se chamava RAB, em homenagem a ele. Saudades. Quem é RAB? Teorias do Orkut. Sim, mas eu preciso discordar disso aí, mas a gente discorda lá no 6º livro. O outro é o Evan Rosier, que ele é mencionado no episódio da penseira, né? Que ele morreu. Sim. E o Wilkes. Nossa, Wilkes. Que o Sirius menciona, né? Quando ele tá falando da guerra. Então esses são os 3 que morreram a serviço do Voldemort. E aí a gente tem mais 3 pessoas, né? Que o Voldemort vai mencionar. E aí 2 delas aqui vai ficar meio... A terceira a gente vai descobrir quem é até o final do livro, né? Mas essas outras 2 aqui vão ficar numa ambiguidade, assim, né? Porque ele vai falar que tem um que é covarde demais pra voltar. E que a gente imagina que seja, pela configuração do texto e tal da narrativa, que seja o Karkaroff, né? Porque ele realmente... Não voltou. E porque o que eu fico pensando que deve ser o Karkaroff é porque todas as vezes que se menciona ele em relação ao Voldemort, é ele sendo colocado como covarde, entendeu? É tipo o Snape falando que ele é o Voldemort falando que tem um que é covarde demais pra voltar, é o Snape falando que ele vai fugir, que o Karkaroff quer fugir, e o Dumbledore falando, não, você não é covarde igual ele. É sempre colocado nesses termos, assim, sabe? Então acho que por uma questão de consistência narrativa, deve ser ele. Eu também acho.
Eu só acho que fica ambíguo a forma como ele coloca pros dois, assim. Um covarde... Ele pode estar falando que o Snape é um covarde e agora está lá debaixo da asa do Dumbledore também. E o outro o deixou para sempre porque fugiu e será morto. Sim. Então fica um pouco ambíguo a forma como é colocado os dois, assim. Eu acho Não, eu concordo. Legal. Eu acho que realmente fica numa ambiguidade, assim, né? Imagina pros que estavam lá, gente, como é que não deve ter ficado realmente difícil de entender quem era quem, que ele tava jurando de morte. Todo mundo esperando pra acabar a reunião pra ter aquela conversinha. Pra ter o momento das perguntas, né? É quando seu amigo falta na aula e você fica, nossa, velho, eu vou falar com ele que teve prova hoje, surpresa. O Lúcio devia estar pensando assim, falando, cara, como é que eu vou contar pro Snapeinho que fudeu? Mas o outro que pode ser o Snape pra gente, né, é o que ele fala que deixou ele pra sempre, mas tem um terceiro que eu acho que todo mundo imaginou que fosse o Snape quando tava lendo da primeira vez, né? Que é o mais fiel servo que está em Hogwarts. E aí todo mundo fica, eu sabia! Passei 3 livros achando que era ele, nunca foi, agora é, e agora? Isso é muito legal, essa jogada de um servo mais fiel, porque a gente... porque, cara, tipo assim, pode ser tanta gente, a gente tá o livro inteiro buscando os suspeitos, né? Na realidade, eu acho que pode ser só... A gente pensa realmente que pode ser só o Snape, assim. Não, mas junto da gente pensar que é o Snape, todos os outros suspeitos estão em Hogwarts também. Eu então ia ele falar não, isso, tipo, ele não ajuda o leitor aqui. Não ajuda o leitor. E aqui, por mais que as pessoas ainda suspeitassem do Snape de alguma forma, ele não era um suspeito no plot dessa história. É. Então eu acho que ainda dá pra ficar em aberto também, assim, quem que é o servo que está lá? Será que é o Karkaroff? Pode ser o Karkaroff. Além de ele não aqui. ajudar, ele ainda coloca o Snape no hall de suspeitos. Né? Sim, que é uma coisa que já começou a crescer no capítulo da penseira, que a gente teve a confirmação. É sempre bom suspeitar do Snape, é sempre de bom tom. Sempre de bom tom, né, Tami? Você tá fazendo o que a Rowling quer, né? Para ti. Fazendo o joguinho da autora. Não, e a questão é exatamente essa, assim, porque o Snape, nesse livro, a princípio ele não é um suspeito, até começar a rolar o negócio dele com o Karkaroff lá, que tá uma coisa meio esquisita. E aí, quando a gente vê que ele era comensal de fato, isso meio que acende uma coisa, assim, tipo, não, peraí, pode ser que tenha alguma coisa errada. Até Hermione, né? Mas são esses, né? Então, os comensais que a gente conhece aqui. O bonde da maravilha, o bonde das maravilhas. A carreta furacão. Vocês peguem eles, juntem com aqueles que a gente viu na penseira e adiciona mais alguns nos próximos livros, que a gente vai ter a listinha completa dos fascis que devem ser queimados no mundo bruxo. Opa, vamos com calma. Mais uma coisa, então, que eu queria trazer agora é que, ao contrário do que as pessoas pensam, né, pelo menos as pessoas que leem mais superficialmente a série, é que os Comensais da Morte são todos seguidores do Voldemort, né, mas no caso não, são só os que são mais íntimos, né, por isso que são tão poucas pessoas comparado com a multidão de gente que tava lá na Copa Mundial. Eles são um grupo que vem se formando desde que o Voldemort tava em Hogwarts. E muitos dos comensais atuais são filhos dessas pessoas que estudaram com o Riddle, né? Então é uma ligação muito íntima mesmo, né? Eu sempre penso que as famílias bruxas são tão poucas, assim, de modo geral. É um lugar, é uma sociedade onde todo mundo se conhece, que eles são tão pequenininhos, assim. É uma cidade interior, né? Como eu gosto de dizer. É uma Lençóis Paulista. Assim, mas é um grupo seleto de servos ainda, né? Então, assim, eles têm esse status, talvez até pelo lugar que eles ocupam nessa sociedade. Muitos deles têm muita influência, né? Não a maioria, mas os que têm grande influência são comensais, mas continuam, assim, exigindo lealdade, né? E enfim, continuam sendo servos. Eu acho isso muito irônico. Não, será? Mas eu acho que faz sentido. Quanto mais alto na hierarquia você tá, mais dever de honrar o superior, não? A pessoa espera menos que você vá trair ela se você estiver perto dela, né? Eu acho que é mais no sentido que a Tami tá falando, é mais no sentido de, tipo assim, um Malfoy, por exemplo, que não abaixa a cabeça pra ninguém, tá lá beijando a barra da veste do Voldemort. Meio isso. Do Valdemar, do Tom Elvis. Do Tom Elvis. Porque eles, apesar de ter, então, essa relação de... Eles são a nata, né, da ideologia, enfim, ou do fascismo que eles querem entregar. Do voldemortismo, do elvismo, no caso.
Eu vi isso. Mas apesar de ser a nata, eles ainda estão lá ajoelhando e suplicando e falando milord, sabe? Eu acho isso muito irônico. Meu amo. Meu amo. Gente, é incrível ler esse livro no audiolivro do Ícaro Silva, porque fica muito bom, assim, as narrações das vozes todas. É incrível. Eu não ouvi. Eu nunca ouvi. Eu vou ouvir. Mas, gente, vamos enaltecer a nossa linda, maravilhosa tradutora, a vovó do Canon. Então, a gente já conversou sobre essa tradução, né, no capítulo da Copa Mundial. Eu lembro que é verdade. Eu dei uma brisada massa, assim, a Tami também deu a dela. Falaram até de biologia, né? Sim. A grande ironia, né? Meus professores de biologia do ensino médio tá rindo da minha cara. Que é a tradução de Death Eater para Comensal da Morte, né? Que essa ideia de comensal... acaba que o nome em português ficou muito melhor do que o nome em inglês, eu acho. Com certeza. Comedor da morte seria horrível, né? E essa coisa de comensal é muito legal, porque dá uma ideia de uma relação mais complexa entre eles e o Voldemort, né? Em que eles, de alguma forma, se beneficiam daquilo ali também, mas... de alguma forma também eles estão perdendo, né? Tem uma anedota, porque recentemente, caro ouvinte que está ouvindo isso em 2030 e o comunismo já foi instaurado, a gente tá passando por um momento muito difícil no Brasil, né? E aí o Bolsonaro chamou... Deus, o Igor muito prevenido. Tá muito militante. Eu amei. Enfim, o Bolsonaro chamou o Michel Temer para escrever uma carta de pedido de desculpas pelos ataques antidemocráticos que ele fez. E aí saiu um vídeo vazado do Temer numa mesa com um cara que tava imitando o Bolsonaro e todo mundo rindo, um monte de velho branco rindo. A pessoa que fez a matéria, se eu não me engano foi no Metrópole, colocou as pessoas no título da matéria, tipo, Temer e comensais riem. É verdade! Quando eu vi comensais, eu pensei, meu Deus, é o elvismo do Brasil. Tudo. Lacrou. Eu tava tentando entender onde você queria chegar com essa história toda, mas faz total sentido. É o Temer e os comensais, assim. Lia Wyler, fundadora do vocabulário em português brasileiro. A Lia Wyler é visionária, né? Nunca critiquei Lia. Critiquei, mas com amor. Sempre uma crítica construtiva. Coitada, velho, já morreu. Como que vai ser construtiva a crítica? Isso, pelo amor de Deus. Ai, tadinha. E aí, gente, vamos falar agora da comissão de cu que o Voldemort faz nos comensais, porque ele está puto, porque ninguém foi buscar a alminha dele. Comissão de cookie? Comensal de cookies. Ele foi lá. De cookies. Ele foi lá e ficou puto, né? Porque ninguém foi resolver o problema dele. Ele ficou 13 anos esperando e ninguém apareceu. I've done my way. Ele e o Sirius, né? 13 anos. 12 in Azkaban. In Albania. E é muito interessante nesse trecho a gente ver a relação que o Voldemort tem com eles, né? Muito interessante, né? Uma coisa que o Harry percebe enquanto ele tá lá preso vendo a galera fazer essas coisas aí, é que ele vai identificar um certo tipo de medo, né? Que os próprios comensais parecem ter do Voldemort. A princípio, né, pra quem tá pensando com a cabeça de hoje, uma cabeça que não tá dentro de um grupo fascista, não faz muito sentido, né? Você, tipo, temer uma pessoa que você admira, um líder que você tá seguindo e tal, né? É uma relação diferente, assim. Mas eu acho que, de certa forma, o que os comensais buscam, né, em um líder que é temido pelos outros e que eles mesmos temem, é que, de certa forma, as pessoas também tenham medo deles, assim, né? Então, tipo, olhar as pessoas que têm medo do Voldemort, olhar pra eles e identificarem eles como tão temíveis quanto o Voldemort, né? Por estarem associados. A associação, exatamente. E eu acho muito forte isso, porque só com o olhar ele consegue fazer todos eles terem algum tipo de reação. Então, assim, é muito... Você consegue colocar isso pra todo mundo pra fora, mas dentro ali eles não são servos, que eu tinha comentado antes. Eu acho que esse sentimento que a Lari falou aí também explica muito do porquê que o Rabicho, ele não necessariamente é uma pessoa horrível, mas foi pra esse lado, né? Porque ele quer a segurança de ser temido, né?
Isso não faz ele deixar de ser uma pessoa horrível. Não, é porque eu acho que o grupo dos comensais, ele é composto por pessoas que têm objetivos muito diferentes. O Voldemort tem um objetivo que é dele, e que ninguém ali compartilha exatamente o objetivo dele, né? Que ele não quer, ele tá pouco se fudendo pro seu sangue. Ele quer mesmo poder e a vida viver eterna, pra sempre. né? Isso que ele quer. E o que ele faz é que ele vai pegar uma ideologia que tá presente na sociedade, ele vai fazer aquela ideologia, ele vai exacerbar aquela ideologia e usar as pessoas que acreditam naquilo como uma ferramenta de se proteger e de ficar forte o suficiente para atingir esse objetivo dele. Então essas pessoas, como esses comensais que estão aqui, como os Malfoy, pessoas que a gente vê realmente verbalizar, né, uma crença na pureza de sangue, né, os Lestrange também e tal, são pessoas que estão com o Voldemort buscando uma superioridade na sociedade e uma superioridade que está relacionada a esse status de sangue, né? Mas eu não acho que ele deixa de... Quer dizer, assim, ele acredita na pureza de sangue, mas eu não acho que seja... É algo secundário, sabe? Mas ainda assim eu acho que é um tipo de prioridade. O que ele quer, de fato, o objetivo de vida dele é a imortalidade, não nego isso. Mas eu acho que tá bem relacionado com o narcisismo dele, essa coisa de ser meio sangue, essa coisa de o pai dele ter sujado o sangue da família. A gente acho que já falou disso também. Mas eu acho que tá bem relacionado com o que ele quer trazer de poder pro mundo, sabe? Eu acho que faz parte, sim, né? Faz parte da construção. A construção porque tem a coisa da vida eterna e a coisa do poder. E eu acho que a coisa do poder tá relacionada exatamente com isso, entendeu? Eu acho que na realidade ele faz, sei lá, ele usa esse discurso simplesmente para poder conquistar essas pessoas doidas da cabeça, assim, sabe? No sentido de, tipo, sei lá, o Bolsonaro, você acha que ele realmente se importa com a mamadeira de piroca que ele criou? Sabe? Pra ele foda-se se as crianças estão com a mamadeira de piroca ou não, Eu não sabe? acho que foda-se, essa é a questão. Eu acho que ele é um viés ideológico muito forte dele. Só não é o objetivo final, mas é parte de como o objetivo final dele se constrói, entende? Eu acho que o que acontece com o Voldemort especificamente, né? A cabeça do Bolsonaro eu quero nem imaginar, mas eu acho que o que acontece com o Voldemort é que isso fez muito parte dele quando ele era adolescente. Quando ele começa a entender quem ele é, de onde ele veio, né? Que ele era descendente do Salazar e tal. Eu acho que isso é uma coisa que foi muito forte. E aí ele foi se distanciando disso porque ele entendeu que existia uma coisa mais importante do que isso, que era, né? Mas então acho que por isso que ainda tá ali. Ainda tá assim. Tipo, acho que isso que você falou é exatamente isso, tá? Tipo, é secundário, mas não desaparece. Mas é tipo secundário, bem secundário, né? Eu acho, pelo menos. Não sei, eu acho que é parte do projeto de poder que ele tem. É parte do narcisismo dele colocar, então assim, não só eu posso viver pra sempre, mas eu vou viver pra sempre na sociedade que eu quero viver, entende? Então, mas é porque isso tudo faz parte da ideologia vigente, né? As pessoas acreditam realmente nessa superioridade sanguínea das pessoas. E ele pessoas precisa alimentar isso nas pessoas. Sim. Se ele quiser o apoio delas. E as pautas se conectam, né? As pautas da direita bruxa. Todas elas fazem sentido juntas, né? Então ele não pode... Ou seja, você não pode ser contra a mamadeira de piroca, Bolsonaro. Não faria sentido, tipo, o Bolsonaro ser o que ele é e ser a favor das gays. Mas dentro desse grupo, então, voltando ao negócio do Rabicho, eu acho que existe também o grupo das pessoas que se associaram ao Voldemort por outros motivos, né? Que no caso do Rabicho, eu acho que tem a ver com essa ideia, tem a ver com medo, tem a ver com... Uma proteção, né? Acho que quando o Igor falou, tipo assim, que não quer dizer, ele não é uma pessoa horrível, tal, acho que ele estava tentando dizer é que tipo, ele não é um fascista do tipo, acredita na supremacia de sangue. Eu acho que não. Ele é uma pessoa horrível por outros motivos. Mas não é isso que embasa quando ele vai buscar o Voldemort, não é isso que motiva ele aí atrás do Voldemort. É outra coisa. É uma busca por proteção, uma busca por um lugar onde ele possa ser acolhido e eu acredito até que valorizado de alguma forma, assim, né? Toma muito no cu aqui, né? Mas eu acho que ele acreditar, se as coisas não tivessem dado no que deram, né? Se o Voldemort não tivesse quase morrido e tal, a ideia dele seria que ele teria entregado pro Voldemort uma informação a mais valiosa possível, né? Então ele seria recompensado de uma forma absurda, então ele seria valorizado, né? Pelo menos ele acreditava nisso.
tô fazendo um paralelo aqui entre o Rabicho e o Draco do próximo livro, mas a gente deixa pra falar depois, porque eu acho bem parecido assim. Uma boa analogia pra isso seria o Bolsonaro não com relação à mamadeira de piroca, com relação aos evangélicos. Ou com relação aos liberais também. Que ele acena pra essas pessoas, mas isso não necessariamente fala da crença dele. Fala de um público que ele quer trazer porque dialoga ali com os mesmos interesses. E eu não acho que é o caso do Voldemort, entende? Eu acho que ele realmente acredita na superioridade dos puros sangue. Tipo, Bolsonaro não é anti-vacina. Ele só não quis gastar dinheiro comprando vacina. Sim, então. Mas aí, nesse caso, o Voldemort, por mais que não seja a prioridade dele, eu acho que ele acredita sim que precisa acabar os trouxas. Eu acho que existe uma diferença muito complexa entre o Voldemort, os objetivos do Voldemort, as políticas e ideologia do Voldemort e as coisas do Grindelwald. Pra mim, o Grindelwald é muito mais forte nessa questão de... Ah, sim. Isso com certeza. Quem deve, quem não deve, enfim. Sim. O Grindelwald é só ideologia, né? Ele não tá... É só ideologia. A ideia dele, ele realmente acredita nisso de uma forma que essa é a prioridade dele, né? Esse projeto de poder, o passarinho me contou que vai acontecer agora, né? No Animais Fantásticos. Mas, por enquanto, era só ideologia mesmo. E esse projeto de poder vai ser colocado em prática para que ele possa atingir a ideologia, né? Uma outra coisa que acontece também quando ele vai falar com os comensais é que ele menciona, assim, meio por cima, sobre as providências que ele tomou no passado. Vocês estão todos cientes que eu tinha tomado providências para evitar essa coisa aí chamada morte, que vocês acham normal. Mas ele fala bem por cima. Então, fica aí o questionamento. Algum dos comensais sabia de fato disso? Aparentemente não, porque ninguém acreditou, todo mundo vazou depois, né? Mas sabia de fato o que ele fez, como que ele fez? Como que vocês acham que foi isso? Eu acho que ele tinha, deixado claro que ele tinha tomado providências para não morrer. Mas acho que ele não falou das Horcrux, não, porque isso é um assunto muito secretivo, né? Tanto que é muito difícil do próprio Dumbledore descobrir, né? Sim. Quando a gente vai no plot do Regulus, né, ele descobre que o Voldemort estava fazendo Horcrux, pelo menos uma, e ele descobre isso por causa do monstro, né, porque ele usa o monstro. Mas ele descobre por causa disso, assim. Fora isso, provavelmente ninguém mais sabia exatamente o que era, porque ele não levou nenhum outro bruxo na caverninha lá, né? E imagino que ele não tenha também revelado, de certa forma. Ele não revelaria pro Regulus, né? O Regulus só ficou sabendo por causa do monstro. Mas assim, pela história do monstro, ainda nem dá pra saber de fato o que era, né? O medalhão. Eu acho que o que dá a entender, o que a gente entende, o Regulus ele descobre porque ele escuta a história do monstro e ele vai descobrir o que é, vai procurar saber. Mas eu acho que ninguém sabia exatamente, acho que ele só falava, E talvez ele tivesse feito outras coisas também, né, que não as Horcruxes. E aí essas outras coisas, ou ele falava sobre outras coisas que ele tinha feito, que ele não tinha feito na verdade, ele só mentia. E essas coisas os comensais sabiam mais ou menos, assim. Mas tem um outro pedaço no capítulo, que a gente também vai comentar, que eu acho que dá mais uma pista das Horcrux. Eu acho que realmente a Rowling tá tentando dar umas diquinhas, assim, sobre isso. Pelo menos de que alguma coisa ele tem algum segredo envolvendo ele não morrer, assim. Mas Sim. Isso tem desde o primeiro livro, quando o Hagrid fala que, o Harry pergunta pra ele, né? Ele morreu, enfim, aí ele fala, não, eu não acho que ele tinha vida o suficiente pra morrer, sabe? O Dobby fala isso no início do Câmara Secreta, gente. Sim. Ele fala que pessoas que estão envolvidas com poderes que você, assim, sequer pode imaginar, sabe? Então, mas essas são pistas que dão a entender que talvez as pessoas soubessem que ele fez alguma coisa. Mas será que todas as pessoas sabem o que são Horcruxes? Assim, né? Acho que a extensão do que era é que fica em questão. Até porque, se a gente partir do pressuposto de que o círculo íntimo sabia exatamente o que ele estava fazendo, isso não faz o menor sentido. E o Lúcio, sabendo que tinha um pedacinho do Voldemort no diário, deu aquilo pra gente, sabe? Ele sabia que era alguma coisa, mas ele não sabia exatamente o que era. Se ele soubesse, ele não teria feito isso. Ele confiou uma das Horcruxes ao Regulus, né? Que foi pedindo o elfo dele. Outra com os Lestrange, que foi pra Gringotts, e outra pro
pra esse menino aí que você falou agora, pro Malfoy. Esse moço aí. Esse rapaz. E ele confiou a essas pessoas, então, mas ele não falou o que era, né? Pra ninguém. Sim, então, exatamente. Realmente ninguém devia saber mesmo. Até porque, eu vou falar dele de novo, desculpa, mas o Snape morre sem saber que o que tava rolando era o Horcrux. Uhum. Ele não sabe que o Harry é o Horcrux, ele sabe que o Harry, ele sabe o que aconteceu ele com o Harry, mas em nenhum momento o Dumbledore fala com ele no termo Horcrux. Uhum. Que a gente sabe, né? Me parece ser uma... Será que ele não falou sobre o anel, talvez? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que sim. Acho que não. As memórias dele não vão entender, não. Eu acho que a coisa da Horcrux é uma parada muito, muito, muito obscura. E que só pessoas que estão envolvidas com um tipo muito específico de artes das trevas que têm acesso a isso. Uhum. Porque as artes das trevas, né, como diz o próprio Snape, elas são muitas, etc. Então, elas podem dar conta de muitas coisas. Entre elas, a vida eterna. E acho que só quem embranha naquele matagal ali é que chega nesse rolê, assim. O que me leva a um questionamento. Posso causar uma polêmica? Como que o Dumbledore sabia? Mas é porque a questão não acho que seja uma coisa tipo, nossa, que ninguém nunca... É que as pessoas não fazem porque é absurdo. Todo mundo sabe que é absurdo, mas eu não acho que as pessoas, de modo geral, bruxos mais experientes, mais velhos, não saibam disso, que existe isso, sabe? Então, me parece que é um lugar muito obscuro da magia, que não é todo mundo que vai atrás pra descobrir que existe, sabe? Eu acho que o Dumbledore só sabe disso, porque eu vou defender o Dumbinho. Eu acho que ele só sabe disso porque ele está investido em pesquisar sobre formas de manter a vida eterna por causa do Voldemort. E por causa do diário, gente, aquilo lá levantou uma... Então, por causa do Voldemort. Isso, porque ele tá tentando entender o que tá rolando com o Voldemort. Aí ele vê o diário e tal, e aí eu acho que isso faz com que ele se direcione na pesquisa dele, assim, pra tentar entender o que é. Então vocês não acham que o Dumbledore é um vilão? Ai, que absurdo. Porque eu não acho que o Dumbledore o que a gente entende, né, se eu não me engano ele fala isso no capítulo lá de King's Cross, ele não sabia o que era o diário. Por muito tempo ele ficou sem saber. Ele recebe o diário, ele vê que tem alguma coisa estranha. Ele só confirma. Ele só confirma quando o Harry pega a memória dos Slughorn. Ele fala isso. É verdade. Bom, gente, mas vamos deixar isso pra comentar no 6º livro, né? Uhum. Mas aqui, então tá. Vamos lá. O Voldemort diz que ele recompensa quem o ajuda. Deus ajuda quem cedo madruga. E os Lestrange receberão honras que ultrapassarão todos os seus sonhos. E aí, o que é isso aí? Na minha versão do livro tem uma nota de rodapé escrito Delphi Diggory. Meu Deus. É claro que os Lestrange vão receber a maior recompensa. Uma filha pra um e um chifre pro outro. Vai ser ótimo. Não precisa ser um chifre. Pode ser uma... essas coisas meio tipo de ritual sexual, magia sexual, essas coisas assim. Gente, não, Voldemort trepa. Mas ele não trepou, não é isso. Não é. A questão é essa. Não é sexo. É um ritual. Não é sexo por sexo, é sexo por justamente. É uma espécie de magia. A Delphi? Não, tipo, a ideia da concepção da Delphi. Ai, não acho não. Acho que eles trepavam mesmo. Gente, a gente não tem como saber. Isso foi só uma piada que eu coloquei aqui. Mas eu acho que é A gente leva tudo a sério, Igor. Você não pode... uma informação legal de se ter aqui na série. Obviamente. E tem outras desse tipo. Bellatrix grávida, vem aí, hein? Vem aí. Se liga, hein? Fica ligado. Provando que a Delphi, a gente não sabe de nenhuma recompensa que os estrangeiros recebem. Então só pode ser isso. Mas enfim, a gente fala disso no Cursed Child quando a gente for trazer todas as evidências que provam que Delphi faz sentido sim, e que a Bellatrix estava grávida em Enigma do Príncipe sim. E aí eu trago a minha carta de demissão. Beijo. Não, senhora. Mas tá, gente, aquilo lá que eu falei que ele menciona coisa que talvez seja Horcrux também, tá numa conversa que ele tem com os comensais, né? Porque o Lúcio pergunta, tipo, ai, milord, meu amo, como que você voltou para a vida? E aí ele dá uma segunda TED Talk, ele já tinha dado uma, né, que a gente ainda não comentou, mas vai comentar.
contando sobre os grandes percalços que ele passou desde 1981, quando o menino Harry Potter derrotou ele sem nem saber o que estava acontecendo. A primeira parte da história de Lord Voldemort é o primeiro golpe, né? Que ele explica sobre a proteção da Lilian. Que é uma coisa muito legal, né? De estar aqui. E é uma coisa muito curiosa dele saber, né? Dá pra imaginar que ele passou muito tempo remoendo isso, né? Enquanto ele tava lá no formato de gás dele, sei lá. Pois é, eu fiquei me perguntando isso, assim. Ele, obviamente, pode ter concluído sozinho em 13 anos. Mas como que, de fato, ele chegou a essa conclusão da proteção da Lilian? E como ele sabe que o Dumbledore protegeu o Harry, assim? Ou o Rabicho contou pra ele, o Rabicho sabe muita coisa, né? Ou ele, sei lá, como será que ele deve ter dado uns Google, né, assim, enquanto ele tava na Albânia, pra saber as coisas. Então, ele meio que fala meio como se fosse uma coisa óbvia que ele não pensou na época, né? Ele fala assim, eu fui burro o suficiente pra esquecer disso. Sim. Que a proteção da mãe pode... Então, acho que logo em seguida que ele morreu, ele já pensou, puta merda, era aquilo. E aí, depois disso, ele faz um grande monólogo, né? Que ele explica justamente sobre esse cálculo errado que ele fez. Ele fala que admite o erro e que a maldição dele foi refratada pelo sacrifício da Lily, que ele chama de tolo. Que não foi tolo, foi muito bom, né? Inclusive pro Harry. Ele chama de tolo porque ele ainda considera inferior, né? A pessoa que escolhe morrer, ele ainda considera loucaça. E aí ele diz que quando ele se vê naquele formato gasoso, o Voldemort ele não é um gás nobre, ele é um gás... Por favor, não sou um gás nobre. Sim. E ele percebe que... É só aí que ele confirma que as Horcruxes funcionaram, né? Ele diz... Fui arrancado do meu corpo, mas ainda assim continuei vivo. E ele diz que ele também não sabe no que ele se transformou, mas que isso aconteceu porque ele chegou mais longe do que qualquer outro no caminho que leva à imortalidade, dando aí mais aquela dica da Horcrux que eu tinha falado. Que é uma das frases até que o Dumbledore cita lá no 7º livro, quando ele vai falar que chamou a atenção dele, né? E ele ainda completa, fui testado e aparentemente uma ou mais de uma das minhas experiências foi bem sucedida, dando a entender que não é só uma Horcrux ainda. Então tá tudo encaminhado, lacrou. Olha, menina, é verdade. Esse mais de uma aí entrega tudo, né? Entrega tudo e ao mesmo tempo, assim, é muito consolidado que são 7 Horcruxes no final, né? Mas nem ele mesmo sabia se eram 7. Olha que loucura. Às vezes alguma delas deu ruim. Ele não tinha como saber. Não tem como ele saber. Ele não tinha feito 7 ainda, né? 7 não, mas você entende todas as que ele já tinha feito até lá? Deve ser algum tipo de feitiço tão complexo que ele nem tem certeza se são de fato eficazes, sabe? Sim. Muito louco isso. Não dá pra saber se foi tipo, eu fiz 5 e aí 2 deram certo e as outras não. Ele fez um monte que era pra ter certeza que não ia dar ruim nenhuma, assim. É uma pessoa precavida, né, gente? Eu acho que, pelo jeito que ele fala aqui, dá a entender que ele meio que relaciona, quanto mais Horcrux, mais longe eu fui na luta contra a morte, sei lá. É meio ganância, né? Porque quanto mais Horcrux você tiver, mais... longe, né? Mais vidinho no videogame você tem. Você morre e continua vivendo. E aí, então, depois disso, ele fala do segundo golpe que ele leva, que é o do Pedra Filosofal, né? Que ele conta toda a história do Quirrell. E enquanto ele tá contando isso, tem uma coisa interessante, que eu acho que aí, ó... Eu já tô justificando todas as obras que vêm depois de Harry Potter, gente. Vocês se preparem, porque aqui ele fala assim... Por vezes eu habitava em animais, as cobras, é claro, eram minhas preferidas. E apossar-me delas encurtava suas vidas, nenhuma delas sobreviveu muito tempo. Mas no próximo livro, Voldemort vai se apossar da Nagini e ela não vai morrer facilmente, né? Então, provando que a Nagini não é uma cobra normal e que a Nagini sempre foi pensada como uma pessoa que virou cobra. Tirando o nome, né, que a gente já falou também, que é das Nagas, né, da mitologia hindu. Mas uma coisa interessante também de lembrar, de pensar, né, que nesse TED Talk que ele tá dando aí, ele vai falar do negócio do Quirrell, né, da Pedra Filosofal, que ele tentou pegar e tal, e deu errado. Eu acho curioso porque, assim, ele fala, né, que ele tentou pegar a Pedra Filosofal e tal, e que mesmo assim, tipo, ninguém foi ajudar ele e tal. E ninguém ficou sabendo do Quirrell, né, do rolê da Pedra Filosofal, no final do ano. Então... Aparentemente só o Dumbledore e o Harry e o Rony e a Hermione, né, que sabem. Mas, gente, como que explicaram, então, como que o Quirrell morreu dentro da escola? E ninguém falou nada sobre isso?
Que insalubre. Não, eu acho que o que pode ter acontecido é que a história que foi contada, que foi espalhada, foi de que o Quirrell tava tentando pegar a Pedra do Filosofal pra ele. Pode ser. Ninguém nem sabia da existência da pedra, né? Ah, mas justamente o Dumbledore dá um monte de ponto pra todo mundo, porque eles foram heróizinhos e tal na frente da escola inteira, não era muito segredo, não. É verdade. Eu acho que o que deve ter sido escondido foi a parte do Voldemort, de que o Voldemort tava no rolê. Pode ser, pra não assustar as pessoas, né? Eu acho que o que ninguém sabe realmente é que o Voldemort tava usando o Quirrell, mas sim que todo mundo ficou achando que o Quirrell tava tentando pegar a pedra. Envolvido na maracutaia. E ninguém soube, nem dos comensais, né? É, porque o é Lúcio, curioso. se o Draco soubesse, o Lúcio saberia, né? Claro, my father will hear about it. Será que justamente isso o father não hear about this? Então é meio difícil, né? Mas assim, gente, também Voldemort é muito burro, né? Assim, tá lá na cabeça do Quirrell com o corpo em Hogwarts. Custa mandar um zap pros comensal? Ô, amigos, tô aqui. Então, o Code falou que isso é explicado em algum momento, que ele tava com vergonha de ser só uma cabeça. Eu também teria vergonha, né? Mas eu acho que assim, gente, você passou 13 anos, 11, né, naquela altura, perdido, em forma gasosa, gente, foda-se que você é uma cabeça. Não, eu acho que a questão não é vergonha de ser uma cabeça. Eu acho que a questão é que, tipo assim, o Voldemort, ele não confia nas pessoas mais. Ah, nunca confiou, né? Nunca confiou direito. Aí o cara vai lá, dá uma informação pra ele que vai tornar ele o fodão. Aí ele vai e vira uma cabeça. Então, assim, ele tá... Vira um gás. Ele vira um gás antes de virar uma cabeça. E existe um momento que eu não lembro exatamente entre quem que rola esse diálogo, mas que fala que muitos comensais achavam que o Harry era tipo um bruxo das trevas e tal, né? Então eu acho que o Voldemort realmente sentiu que muitos dos comensais iam abandonar ele pra ficar tipo do lado do Harry, né? Se o Harry fosse uma... Não tava propício pro golpe ainda, né? Não tinha cenário. Não tinham condições materiais. O Congresso não tava com ele ainda. Ai, não sei não. Acho que tem mais a ver com o que você falou de ele não confiar nas pessoas mesmo. Ele falou, ninguém veio até mim até agora, vou dar meus rolê aqui. Vou dar meus sabe sozinho. quando seus amigos dão um rolê e não te avisam, daí você fica, puta, ai, não vou falar nunca mais com ninguém. Ai, vou agora sair com o Quirrell só, meu best. Inclusive no Harry Potter Musical tem a relação do Quirrell e o Voldemort é perfeita, gente. Eu recomendo. Deve ter várias fanfics. Toda essa parte do Quirrell e tal acontece, né? Porque o Quirrell era um jovem viajante que estava na Albânia. E aí ele se deparou ali com um Vold perdido. E a questão é, qual que é a obsessão que as pessoas têm com a Albânia? Gente, o que Quirrell estava fazendo lá? O que Berta Jorkins estava fazendo lá? Qual é o rolê que não me convidaram pra rave da Albânia? E ainda, depois que ele é derrotado, ele volta pra Albânia de novo, né? E tem a Ravenclaw lá que vai também. Então, o que eu entendo é que no começo, quando ele ouve, né, conversa com a fantasma lá e vai lá buscar o diadema, ele conhece a Floresta da Albânia e pensa, poxa, que lugar legal. Mas é que geral cola lá, sabe? Que bonito. Eu gostei dessa floresta. Um lugar mágico. Pois é, então, eu pensei nisso também. Talvez seja algum lugar místico que tenha população bruxa. Favorece as Dark Magics. Será? Pode ser. Sei lá, a lua lá brilha mais forte, não sei. Pode ter algum tipo de mitologia? Então, talvez a Rowling pensasse em explicar isso e depois, tipo, não teve chance. 7 livros, miga. Várias chances. Mas vem aí, amiga, Animais Fantásticos. Por que a Nagini tava lá? A gente vai descobrir. A Nagini também tava lá. Tava todo mundo na Albânia. Real. Que a Nagini, uma cobra britânica... Bom, não dá pra saber, né? Porque ela poderia ter sido traficada, né? Britânica não, gente. Americana, socorro. A Nagini é americana, é verdade. Mas ela é sul-coreana, Ou não é? foi traficada, não, né? Ela não é representatividade de outros lugares? Não, eu acho que ela é sul-coreana. Será que o circo arcano traficou ela de algum outro lugar para os Estados Unidos? Eu acho que ela é coreana. A ideia que dá é que ela é de alguma região oriental. Até pela maldição que ela carrega, que tem a ver Queremos ver como ela vai chegar na Albânia, então.
Então, mas faz muito mais sentido uma pessoa que tá no Oriente ir pra Albânia do que as pessoas que estão na Inglaterra tudo ir viajar na Albânia. Que é isso, gente? Parece o Caribe, que tá todo mundo indo de férias na Albânia. Não. A Berta vai pra Albânia Então, também. isso que eu ia A Berta falar. vai fazer o que na Albânia? Queer vai fazer o que na Albânia? Mas a Berta é meio louca, gente, então acho que faz mais sentido. Não, mas a Berta, ela tem uma parente, não é? Ela vai visitar uma prima, acho que é um negócio assim. Na Albânia. Ah, é? Na Albânia. Parente na Albânia. Não sei quem tem. Não entendi qual Será é que a gente tem fascinação ouvintes na com a Albânia? Albaniense. Eu como ainda fala? acho real que tinha uma Albanese. rave que não A convidaram. rave da Ravenclaw. Ah, A Ravenclaw. meu Deus. Vamos descobrir o que tem na Albânia. Será que a Albânia é bonita? Não sei, deve ter floresta, né? No mínimo. Deve ser bonita. Enfim, isso nos leva à próxima parte do percalço do Voldemort, que é a ressurreição dele. Ele conta como que foi, né, que o Rabicho chegou. Gente, Até a a Albânia é Berta. linda. Mas tem muita praia. Não achei muita cara do Voldemort, não. Você não visualiza ele tomando um Meio solzinho? Solar Power, né? E ele conta que o Rabicho que sequestrou a Berta antes mesmo de ter encontrado ele, né? Que é muito curioso. Pois é, cara. Esse negócio do Rabicho com a Berta, eu fico curiosa com o seguinte. A gente sabe, pela conversa que o Harry tem com o Sirius, uns capítulos antes, que a Berta esteve em Hogwarts na mesma época do Sirius, né? E do Rabicho, consequentemente. Uhum. Não sei se eles eram do mesmo ano, não lembro, mas enfim, eles eram próximos ali. E aí eu fico pensando o seguinte: como que o Rabicho sequestrou a Berta? Ele tava com a cara dele mesmo e ela reconheceu ele, e aí ele, tipo, inventou uma história muito doida de que será que ele tava sendo perseguido, que ele tava fugindo, não sei o quê, e aí conseguiu dar um jeito de azarar ela e levar ela pro Voldemort. Ou ele tava disfarçado e ele Eu reconheceu acho ela. E ele tipo, era ele mesmo. Porque Berta, que é fofoqueira, vai ficar fascinada com a fofoca de que tá vivo o menino Pettigrew. Nossa, eu entendo muito a Berta. Eu também ia ficar. Imagina, a pessoa tá morta, aí você senta lá no bar, aí você olha e fala, oh meu Deus, o fulano ali, cara. Aonde que é o bar? Na Albânia. Você vai até a Albânia e descobre um homem que tava morto há 13 anos. Será que ele paquerou O que a ela? galera ainda vai fazer na Albânia, gente? Só loucuras. Será que eles tinham um caso na escola e por isso que ela deu confiança pra ele, tipo, em vez de sair correndo? Além da fofoca, ainda tinha ali uma coisa de, meu Deus, Remember. Pedrinho. Nem aconteceu, você tá todo cagado, que isso? Meu pet, que saudade. Gente, não, mas não tem como ele tá transformado porque ele não tinha varinha, não é? Ele não tem varinha. A não ser que ele Podia já ter tenha poção. pegado a do Voldemort aí, não sei. Podia ter alguma poção, podia ter várias coisas. Por quê? Capa de invisibilidade. Como é que ele ia fazer poção? Parece que ele tropeçou na Berta, gente, na Aham. realidade. Ele não foi procurando, ele tropeçou nela. Não, é. Encontrou ela mas- no bar. Mas o Voldemort fala Ah. que ele dominou a Berta. Então, ou ele dominou, tipo... Corda de alpinista. Corda de alpinista. Ou ele tinha alguma forma de fazer magia. Roubou a varinha dela. Me parece magicamente limitado. Ele? Eu Aham. não sei, eu acho que a gente dá muito pouco crédito pro cara que virou Animago aos 16 anos de idade. Uhum. Acho que ele poderia até não ser, tipo, foda nível Sirius James, mas ele é bom, sim, cara. E, tipo, ele não é um bruxo medíocre. Ele é um rato, Eu né? acho que as pessoas subestimam muito ele, assim. E ele usa isso, sabe? Uhum. Acho que Mas ele pode sei não lá. ser um bruxo fodão. Eu acho real que ele mostrou e falou com ela: ai, amiga Berta, deixa eu te contar, tô vivo, vamos ali num cantinho pra te contar. E aí já foi. A Berta era doida. Eu Nem te acho conto, foi tudo culpa do Dumbledore, amiga. Olha aqui no TikTok. Eu acho que pode ter sido um movimento meio oposto, assim, tipo, dela encurralar ele, sabe? Tipo, ela vê ele e em vez dela fugir e ele ir atrás pra ela ficar quieta, ela vai pra cima, tipo, meu irmão, o que é isso? Como assim? E aí ele meio que fica acuado e aí ele reage e domina ela. Mas a gente vai ter mais informações sobre isso na Veritaserum, né? No capítulo. Mas a gente sabe que a Berta revelou alguns segredos pro Rabicho, né? Ou seja, era um papo, assim, tomando uma breja e contando sobre a vida, assim, eu acho. Sobre o que você tem feito no trabalho, menina. Então, não, porque a Berta ela tinha essa memória apagada, né? A do Bartolzinho. Então, provavelmente o Rabicho fez alguma coisa com ela. Não, isso explica no Veritaserum depois.
E justamente ela, quando ela recebe o feitiço do Crouch pra esquecer do filho, ela nunca mais ficou bem da cabeça. E o feitiço de memória foi muito forte. E explica que o próprio Voldemort foi quem extraiu essas informações dela. Foi o próprio Voldemort depois que o Rabicho sequestrou ela. Sim. Verdade, verdade. Isso é falado nesse capítulo mesmo. Na verdade, assim, ele ainda não encontrou o Voldemort, né? Quando ele encontra a Berta, né? Mas ele convenceu o Berta Jorkins a acompanhar ele em um passeio noturno. Gente, o que eu faço com essa mulher? E aí, ele logo encontra, né? Porque aí ele fala que a Berta contou pra ele, né? Que ia ter o torneio tribruxo. E ele fala, os meios que eu usei pra romper o feitiço da memória foram fortes. E depois ela ficou danificada e tal. Então, o Rabicho meio que pega a Berta, sequestra e vai carregando ela até a floresta lá. Então, quando ele encontra o Voldemort, ele já está com a Berta. Uhum. Uma outra coisa que ele vai explicar nesse momento aí, né, ele vai fazer um videozinho do YouTube de Faça Você Mesmo. Faça seu próprio bebê. Gente, bom dia. Hoje eu vou explicar pra vocês como fazer o seu próprio corpo rudimentar. Se você tiver aí com a sua alma meio perdida, meio em formato gasoso, tá precisando de um receptáculo, segue aqui com a gente, tá? Não deixe de curtir, ativar as notificações. Tá focando, meninas. E seguir com a gente pra vocês aprenderem. Segue pra parte 2. Exato. Ai, que inferno, odeio. Eu odeio mais dois. Assiste até o final que você vai se surpreender com o resultado. E ele vai então contar um pouco sobre como que rolou esse corpo rudimentar, né, do bebezinho. Provavelmente esse parágrafo era muito maior, né? E aí o editor falou, não, Rowling, menos. E aí eu tenho ódio desse editor, porque é uma das grandes curiosidades do Eu acho que nessa época a J.K. Rowling não abaixava a cabeça pro editor, mas não, gente. Não, mas ela fala que abaixou. E ele achou muito pesado pra ela pôr. Dela tirou. Ah, Nossa. é? E ainda assim é pesado, né? Se vocês ainda não ouviram a nossa teoria do que aconteceu, Oh, meu Deus. volta lá no episódio lá do início, que eu não lembro qual episódio que é. É o primeiro mesmo, né? No episódio, pra vocês saberem. No primeiro episódio dessa temporada, a gente fala um pouquinho mais pra vocês sobre como a gente acha que aconteceu esse tutorial aí. E aí ele vai, então, falar mais ou menos o que aconteceu, né? Como que isso foi feito. Ele fala que eles usaram alguns feitiços que ele mesmo tinha inventado, que a Nagini ajudou, né? Todo mundo dá uma ajudinha. Uma poção feita com sangue de unicórnio, veneno da Nagini e tal. E aí, com isso tudo aí, e o ingrediente especial secreto, que você tem que ouvir o primeiro episódio da temporada de novo pra descobrir qual que é, ele conseguiu recuperar de uma forma quase humana, né? E que era suficientemente forte pra viajar. E também acredito que pra fazer outras coisas, né? Tipo, torturar a Berta, né? Fazer alguns tipos de magia mais suaves, né? Mentira, né? Nada a ver isso, porque na verdade ele mata o Franco ainda enquanto bebezinho, né? Verdade. Então, enfim, né? Ele só mas eu acho que ele não devia estar com plenos poderes, né? Mas matar pra ele já era café da manhã já. Alô, Romora? E aí ele explica também esse negócio que ele tá fazendo aí, que ele também já explicou no capítulo passado, né, sobre o osso e tal. E ele deixa meio que implícito aqui que ele quer o Harry pra que o sangue da Lilian corra nele também, pra que ele possa tocar o Harry, né? Que isso não seja um impeditivo. O que ele é uma anta, né? Porque isso daí vai criar 50 milhões de problemas pro futuro do Voldemort. Porque é por causa disso que no final o Harry não vai morrer, né? Mas vem aí. Vem aí, cenas do próximo capítulo. Mas, gente, vamos voltar agora pro começo do capítulo. Porque vamos falar da volta do Voldemort. Porque Voldemort is back! He's back! Como já diria o Daniel Radcliffe. Voldemort's back! Eu amo muito a atuação desse menino, ele é muito bom. Ele surge lá do caldeirão, se toca feliz com o seu novo corpo belíssimo. Se toca. Todo natural. Se liga, hein? Joga a cabeça para trás. O Voldemort is back e aparece um pouco mais da aparência dele, né? No capítulo anterior a gente já tinha falado sobre a aparência do bebezinho e também um pouquinho quando ele sai do caldeirão. Mas aqui a gente tem mais detalhes das mãos de aranha dele, branca, o corpo todo branco, os olhos vermelhos, as pupilas em fendas, né?
como de gato e tal. Aí fica aqueles questionamentos, né, gente? O pessoal do filme disse que não usou esse óleo vermelho com fenda porque isso desumanizaria demais o Voldemort. Mas... e daí? Não é essa a ideia? Eu já ia falar, mas não é David Yates ainda, mas eram pior do que ele, né? Então... Ei, não fala assim do Mike Neal. David Heyman, amigo. Eu acho que é uma imagem muito legal. Eu já vi... procurem aí no Google, gente. Voldemort, Red Eyes, Sam Elvis. olhos vermelhos. E aí, vocês vão ver. Tom Elvis. Eu acho que o uso do olho vermelho era justamente pra desumanizar ele, né? Só que, ao mesmo tempo... talvez eles tenham no filme pesado muito a mão na desumanização do resto, assim. Nossa, mas parece que ele é muito desumano já no livro, né? Sei lá. Né? Mas é que a questão é que a aparência, inclusive no livro é descrita de outras formas, como ofídica, né? E ele começa mesmo a virar... ele fica muito mais parecido com uma cobra. E eu acho que o olho vermelho tem a ver com essa imagem de cobra, assim, construída, sabe? E aí eles quiseram, sei lá, só deixar mais com cara de cobra sem o olho vermelho. Mas vamos parar de falar do filme. Eu gosto muito, gente, da aparência do Voldemort. Sobre isso, eu acho muito interessante que toda a ilustração que a Mary Grant-Pré fazia do Voldemort, ela escondia ele, assim, meio que como naquela mesma lógica do cinema, assim, sabe? De não mostrar o monstro até o final, deixar você naquele suspense. Então eu acho muito legal a escolha dela. Na edição nova, né, tailandesa, a cara dele tá lá no quarto livro. E é lindo, né? Assim, não tô falando que o Voldemort é bonito, mas a ilustração... o desenho é bom. Tipo, o conceito dele é muito massa. O Jim Carrey talvez esteja indo por esse mesmo caminho, né? Porque ele meio que fez o Voldemort escondido no cálice. No primeiro também só aparece um pouquinho. Bom, aí depois disso, acontece uns bagulho que eu fiquei meio cabreira nessa releitura. Porque assim, veja bem, a varinha do Voldemort, de onde veio? De que se alimenta? Onde estava? Porque assim, não explica em nenhum momento onde que estava essa varinha. Aí, de repente, quando o Cedrico morre, não foi o Voldemort que matou o Cedrico. Ele falou que matem aí, mataram. Que foi Kill o the Spare. Kill the Spare. E aí, depois o Rabicho tá com a varinha, e aí de repente a varinha tá no bolso do Voldemort, não tá com o Rabicho. E aí assim, o Rabicho tava usando essa varinha mesmo, tava usando a dele, porque se tem algum bug aí, pode ser um furo aí na história. E eu fiquei cabreira com isso. Porque daí depois no Prior Encantado tem o Cedrico sai da varinha do Voldemort. Exatamente. Né? E se foi o Rabicho que matou com outra varinha, não faz sentido o Cedrico sair da varinha do Voldemort. É um furo. O que eu acho que, pra mim, é mais furo, na verdade, dessa coisa da varinha, é como que o Rabicho pegou a varinha do Voldemort. Onde estava a varinha do Voldemort esses anos todos. Nessa cena do cemitério, eu não acho nada demais. Eu acho que as coisas só não ficam explícitas, né? Eu acho que, tipo assim, ele usa a varinha do Voldemort pra matar o Cedrico. E aí, ele coloca a varinha dentro do bolso da veste que ele vai colocar. Ele mesmo coloca em cima do Voldemort. Mas ele tava lá caído na lápide sem braço, sem mão, com a mão decepada. Mas é ele que coloca a capa no Voldemort. Então, eu acho que isso... eu não vejo nenhum problema no que acontece aí. Acho que é só uma coisa que não é dita. Mas como que essa varinha chegou até ele é que eu fico curiosa. Até assim. porque, então, ele tá usando supostamente a varinha do Voldemort porque ele não tem varinha. Mas como que ele guardou do Voldemort e não guardou a dele? Porque o que eu fico pensando é que, na verdade, o que acontece? A gente não sabe exatamente o que acontece com o Voldemort quando ele tenta matar o Harry, né? Se ele vira um gás. Ele vira um gás. Se ele, sei lá, se ele vira uma outra coisa. A gente só sabe que ele fica incorpóreo. Mas será que essa coisa não conseguiria levar a varinha? Acho que não. Será que a varinha dele ficou lá? Nossa, ele não conseguia nem existir direito, amiga. Você acha que ele... mas eu sei por que ninguém pegou essa varinha. Porque o Dumbledore deve ter proibido... pra que alguém pudesse pegar a varinha depois e usar pro Voldemort. O que eu acho que aconteceu foi que depois que o Rabicho... não tem evidência nenhuma disso nos livros, né, gente? Só que é um buraco, assim, a gente pode enfiar o que a gente quiser. Tem muitas possibilidades que a gente pode inventar, então não acho um furo, não. Mas, tipo, eu acho que talvez nesse tempo aí em que o Voldemort e o Rabicho ficaram planejando as coisas depois de pegar a Berta, já dava tempo dele ter ido buscar. Não, depois de pegar a Berta, porque a Berta também sai da varinha. Então...
Ele pode ter pedido pro Rabicho pegar a varinha dele justamente por causa disso, então. Ele tá lá na Albânia e fala, amigo, volta lá na Inglaterra buscar minha varinha rapidão. Mas ele foi da Inglaterra pra Albânia de rato, amiga. Então, volta lá rapidão, pega o metrô. Vai lá na Inglaterra buscar minha varinha. E onde que tá essa varinha, gente? Isso que eu fico assim. Uma coisa que pode ter acontecido é que o Rabicho pode ter ido lá na casa dos Potter e ter pegado a varinha do Voldemort e ter escondido em algum lugar. Em 81. Logo depois que o Voldemort caiu. Ah, mas eu não acho não, gente. Por quê? Não, pode ser, mas assim, pode também não ser, pode ser só um furo. Eu acho que sim, mas pode ser um furo, mas a gente pode tentar entender o que aconteceu também. Acho que a Rowling não pensou em nada, não. Deixou essa parte com Deus aí. Eu acho muito mal contada a história da varinha dele. Até porque, assim, eu entendo que pode parecer não muito relevante, mas o fato de eles compartilharem o core da varinha se torna muito relevante depois. Sim. Então, precisa, de alguma maneira, saber como que essa varinha sobreviveu. E não explodiu na casa, por exemplo, quando ele explodiu, sabe? Nunca saberemos, talvez. Até porque o feitiço ricocheteou, né? Então a varinha provavelmente foi afetada também. Voltando então num outro pedaço que acontece aí também, então é o Rabicho que coloca as vestes, né, no Voldemort. Eu já comentei sobre o quanto eu acho irônico que eles são todos muito servos, apesar de serem muito anata e tal. Mas eu acho particularmente muito pesado o jeito que o Voldemort trata o Rabicho nesse capítulo, gente. Porque assim, sabe, por mais que o Rabicho não seja a pessoa mais legal da face da Terra, ele foi o único que foi até lá, ficou 1 ano cuidando daquele negócio asqueroso que era o Voldemort, ouvindo ordem e ainda decepou a própria mão e ficar lá com um cotoco de braço ensanguentado e ainda é forçado a botar, sabe, capazinha no boneco. Ai, gente, que ódio, o jeito que ele trata ele. Mas é muito cadelinha, né? Muito, não. É uma maior defensora do Rabicho. Não, eu só acho, na verdade, é uma crítica ao Voldemort, o nível do narcisismo desse homem, sabe? Assim, nem pra falar Rabicho, valeu, hein, por me dar um corpo e tal. Não, mas então, eu acho que, na verdade, esse tipo de atitude que um líder tem, talvez, né, gente, eu não sou filósofo nem nada, mas eu acho que quando você trata a pessoa mal, você cria uma necessidade da pessoa estar sempre te bajulando, sabe? Pra você conseguir, algum dia, o reconhecimento dessa pessoa, sabe? E talvez seja essa técnica que o Voldemort usa com os seus seguidores e principalmente com o Rabicho aqui, né? Porque além disso ainda tem um motivo real, né? Pra não confiar no Rabicho, né? Tanto que ele usa a mão justamente pra confirmar essa... Não, e de toda forma o Rabicho não teria escolha, porque ele não pode de forma alguma voltar pro outro lado, ele só pode ficar ali e orar pro Voldemort cuidar dele. Mas o jeito que ele trata a gente é muito escroto, que é indignada real. É um relacionamento tóxico. Rabicho merecia mais, gente. E falando então na mão, né? A mão de Troia que o Voldemort dá pro Rabicho, porque depois ela vai se virar contra ele em relíquias, né? Quando o Rabicho pensa em ajudar o Harry, e ajuda, né? A mão mata ele, né? E inclusive o Voldemort joga a praga no Rabicho aqui, né? Ele, logo em seguida, depois de dar a mão pra ele, ele fala que a sua lealdade jamais volte a vacilar, Rabicho. E parece uma coisa meio... praga de mãe. Um diálogo qualquer, né? Mas na verdade não, era parte da cerimônia ali da mão. Voltando ao que eu tava falando agora há pouco, ok que o Voldemort foi muito escroto, mas eu acho que é porque ele de fato nunca confiou, né, 100% no Rabicho. E aí aqui ele ainda não confia. Eu acho isso perspicaz aí da parte dele. Mas eu gostaria que os nossos ouvintes psicólogos colocassem aí a base teórica do que eu tô falando. Porque eu acho, assim, que às vezes o relacionamento tóxico acontece desse jeito, assim. A pessoa te humilha e você fica tentando angariar a respeito dela, sabe? Tem um morde-a-sopra, né, assim. Você dá... Quando você dá alguma coisa, a pessoa sente que recebeu um prêmio. E aí o resto do tempo você humilha. E aí você humilha um pouquinho no comecinho, depois um pouquinho mais, até você conseguir dominar 100%. E eu acho que isso faz parte da construção do personagem do Rabicho também, assim. Porque do pouco que a gente vê, assim, a relação dele com os outros marotos é uma relação bem estranha também, né? De, tipo... Dependência, né? De dependência e de, tipo assim... Prioridade, ele se sente inferior. E na memória
memória lá do Snape do 5º livro, tem uma hora que o Sirius vira pro James e fala, tipo assim, o James tá brincando com o pomo de ouro, né? E o Sirius vira e fala assim, guarda isso aí antes que o rabicho se molhe. Porque ele fica aplaudindo, né? Fica assim, então, tipo assim, é uma relação muito esquisita, assim, sabe? Tipo, de uma humilhação, assim, né? Que não é uma humilhação como é a do Voldemort. É uma humilhação muito, entre aspas, tipo, carinhosa. De servidão mesmo, né? Ele como se ele fosse fã dos amigos Paga dele. pau. Exatamente. e isso é uma coisa que vai fazer parte do personagem dele, né? Eu não duvido que quando ele traiu os Potter, ele tenha sentido meio que uma pontada de orgulho, de tipo assim, olha só, vocês desfizeram tanto de mim e agora quem tá por cima sou eu. Eu não duvido que isso tenha passado. Desfizeram na cabeça dele, né? O quanto ele se sentia inferior. Não, mas desfazia também, né? Tipo, tem coisa que tá na cabeça dele, mas isso não tá na cabeça dele, né? Isso que o Sirius fala. Gente, que interessante, né? Ele, o Rabicho e o Snape eram vítimas dos marotos, né? E os dois viraram espiões, né? Pessoas com vidas muito complicadas, né? Demais. E eu acho que... E a forma como o Voldemort trata ele, eu acho que é uma versão exagerada dessa relação que ele tem com os marotos, assim. Porque a relação que ele tem com os marotos é uma relação humilhante, sim. De dependência, sim, e tal. Mas é uma relação que não é baseada na humilhação pura e simples, né? Tipo, existe um afeto ali. Né? Ainda que de uma forma meio esquisita, mas existe um carinho, existe um afeto, eles são amigos. O Voldemort, ele meio que vai usar isso realmente como uma humilhação, assim. E eu acho que o próprio fato... Eu não lembro se eu tô viajando ou se tem algum momento que o Voldemort realmente fala, tipo, algo de, você traiu seus amigos e tal, e você agora tá... Fala. Eu não lembro em que momento que é, mas fala. Então, é uma coisa que ele usa contra ele até hoje, né? Então ele vai humilhando ele com a própria história dele, assim, com as próprias coisas que ele fez na vida, assim. Eu acho que é no capítulo do sonho que a gente vê isso. É verdade. Ou lá no início do livro, né? Mas, então, é uma relação muito de humilhação, assim mesmo. E eu acho que o Rabicho, de certa forma, acaba sempre esperando que em algum momento ele vai ficar por cima. Mas ele não vai, tipo, não importa. O que ele faz aqui, ele dá uma prova de lealdade ao Voldemort, que é cortar a própria mão, que era pra ser uma prova meio que definitiva, assim, né? Mas pro Voldemort não é. Nossa, gente do céu. O Rabicho e o Snape têm muitas coisas em comum. Eu tô chocado. Eu tô pensando aqui, tô quase morrendo. Depois eu vou pensar melhor para o futuro. Válido. Mas uma outra coisa que o Voldemort vai fazer nesse momento é que ele vai contar pro Harry a história dele, né? A história meio que da família dele, assim. Só que ele não parece saber muito bem, assim, ele não parece saber detalhes, né? A quantidade de detalhes que a gente vai ter depois acesso no Enigma do Príncipe, na verdade, vem desse quebra-cabeça que o Dumbledore monta, né? O próprio Voldemort, ele não sabe muita coisa, né? Ele sabe que aquela casa é a casa onde o pai dele morava, é a casa da família do pai dele. Ele sabe que a mãe dele vivia no povoado, que ela se apaixonou por ele, que ela foi abandonada quando contou que ela era bruxa, mas ele não sabe, por exemplo, pelo menos não parece saber a questão da poção do amor, né? Que na verdade ele não é que o pai dele não gostava de magia e quando ela contou que era bruxa, ele não quis mais. Ele nunca quis, né? Então, ele meio que não sabe exatamente os detalhes da história dele, assim. Isso me chamou muita atenção nessa releitura, até porque parece que ele só foi atrás desse pedaço da história dele lá quando ele tinha 17 anos. Então dá a impressão de que ele realmente não sabe muitos detalhes e nem teve acesso ao tanto de informação que o Dumbledore teve, sabe? Ele não tinha nem como pesquisar no nível que o Dumbledore conseguiu pesquisar. Então ele presumiu algumas coisas, até como o próprio Dumbledore presumiu a parte da poção do amor, por exemplo. Mas ele só falou, acho que meu pai não gostava do fato dela ser bruxa. E é isso, o que até alimenta essa coisa de ele, né, achar que puro sangue, blá blá blá, então os trouxas são horríveis e rejeitam a magia e merecem morrer. Então me chamou muito a atenção que ele guardou esse pedacinho da história, nunca mais foi atrás de descobrir se era isso mesmo, e fica com a história mal contada da própria vida, né? Sim. Então, ele, no Enigma do Príncipe, o Dumbledore fala pro Harry que
o Voldemort era meio que obcecado pela origem dele por causa do negócio do Sonserina, né? Porque ele tinha crescido no orfanato, então ele queria muito saber sobre a origem dele. E que ele foi pesquisar, tipo, nos arquivos de Hogwarts, na sala de troféu e o caralho 4 pelo nome do pai. Mas ele nunca encontrou o pai. E quando ele foi lá na casa dos Gaunt, o irmão lá, o Morfino, ele não sabia muito bem dizer o que tinha acontecido, né, com a Merope também. Então ele nunca teve muita informação de fato, né? Inclusive eu acho que a Merope nunca nem deve ter contado pro irmão, tipo, que tava dando poção do amor pro cara, nem nada. Não, mas, de novo, aquilo que eu falei, a parte da poção do amor, o Dumbledore fala que ele deduziu, mas não dá nem pra saber se foi isso mesmo. A gente presume porque não faz sentido algum se não for através de uma poção do amor esses dois ficarem juntos, né? Mas ainda assim, nem disso o Dumbledore tem prova concreta. Gente, mas o amor supera tudo, né? O amor não Agora, deixa... uma coisa que muito se fala sobre a figura materna em Harry Potter, mas a gente precisa um dia parar pra conversar sobre a figura paterna e sobre como a ausência das figuras paternas, como o abandono paterno leva uma porrada de personagem a caminhos obscuros. Ai, gente, mas a história é basicamente toda sobre mães superpoderosas e pais ausentes, né? Naquele livro lá do Como Ler Literatura do Terry Eagleton. Será que o Terry Eagleton é Ravenclaw? Com certeza, amiga. Só pode. E Sonserino. Ele tem um humor muito Sonserino. Mas ele fala sobre isso, né? Que a relação do Harry e do Voldemort é muito uma analogia à relação de pai e filho, assim. Ele, pelo menos, fez essa leitura, né? E eu achei muito interessante. Com a qual é possível concordar. Ainda mais se você lê o texto maravilhoso que ele faz, que é impossível discordar. Agora, nesse momento aí que o Voldemort tá falando dessas coisas, contando essa história e tal, ele vai falar uma coisa que pode trazer uma discussão interessante aqui pra gente. Porque ele vai falar, na frente do Rabicho, que o pai dele era trouxa, né? Isso é antes dos outros comensais chegarem, né? Então ele vai contar pro Harry que o pai dele era trouxa na frente do Rabicho. Agora, será que ninguém sabia disso? Será que as pessoas... Aliás, será que os outros comensais sabiam que o pai dele era trouxa? Eles sabiam que ele era mestiço, né? Então, dá a entender que não, né? Dá a entender que justamente é uma informação sobre ele que ele esconde, até pelo paralelo que a própria Rowling faz com o Hitler, né? Que também não falava que não era 100% de puro sangue, blá blá blá. Então dá a entender que os seguidores dele não sabiam. Mas o Rabicho tinha que saber, porque ele que foi fazer a pesquisa toda, que teve que ir lá no cemitério e descobrir quem era o pai dele e tal. Então acho que o Rabicho já sabia antes daqui. Será que não? E os filhos dos amigos da escola dele também provavelmente sabiam, né? Tipo, os Lestrange, os Avery, o pessoal da escola. Mas aí você só fala que você é herdeiro de Slytherin, você não fala quem é outra parte da família. Não, mas é porque pelo sobrenome, né? Eles sabiam que Riddle não era um nome bruxo. Não, era um nome de uma família tradicional bruxa. Mas... não, acho que eles sabiam que não era bruxo mesmo. Eu acho que esse rolê das famílias puro sangue, elas conseguem muito bem identificar quem é e quem não é coisa só pelo sobrenome, porque isso é uma obsessão muito grande deles. Sei lá, gente, eu acho que às vezes a gente tenta ir longe demais de uma coisa que eu fico pensando, será que a J.K. Rowling em si pensou sobre isso, sabe? Eu tenho certeza que metade das coisas que eu penso, ela não pensou. Sim. Absoluta. Metade das coisas que a gente fala aqui. Eu vejo ela como uma pessoa que sempre, ou pelo menos eu via como uma pessoa que sempre pensava em tudo, assim, sabe? Mas eu fico pensando, assim, sabe? Porque a impressão que me dá é que é uma história muito, muito, muito complexa. Cada pontinho, assim, que, cara, é muito fácil ter furo, assim, sabe? Tipo, sei lá, coisas mínimas, né? Mas que também são muito... que a gente não repara, mas são muito importantes. Sei lá, a varinha do Voldemort que surge lá com ele, que vocês trouxeram, né? Essa questão de... nem especificamente lá no cemitério, mas antes. E eu fico pensando, gente, essa mulher era muita coisa pra ela pensar, sabe? Sabe quando às vezes você tá lendo algum livro, esses livros meio mais cultos, assim, e tudo mais, e você fica meio que... certeza que o autor que tinha esse objetivo e pensou isso, às vezes o cara não tava nem, sabe? Isso é legal, é super legal, mas eu tinha muito essa imagem dela da pessoa que pensou em absolutamente tudo, assim, sabe? Se eu perguntasse pra ela numa entrevista, Fia, o que aconteceu com a varinha do Voldemort, do Tom Elvis? Se o Rabicho voltou pra Inglaterra, nas patinhas de rato, e ela falaria, teria uma explicação, assim, super pertinente. Enfim,
Será que essas explicações todas que ela dava quando perguntavam pra ela nas entrevistas não era meio inventada na hora? Será? Muitas vezes ela disse, tipo, nunca pensei nisso. Beijos. Sério? Mas, não lembro muito dela falando isso. Teve aquele caso do cara lá da Sonserina, não foi? Do jogador do time de quadribol, que ela falou, nossa, gente, nunca pensei nisso. Então, acho que ele repetiu de ano, porque eu não quero falar que eu errei. Porque ele tava presente num livro que não era pra ele estar, sabe? Mas assim, a gente sabe, né, que ela não pensou em tudo, e não é nem humanamente possível ela pensar em tudo, mas ela pensou em muita coisa, ela pensou num universo muito complexo. Então, o que eu acho legal é justamente a gente discutir coisas que talvez ela não tenha pensado, mas assim, explorar e tentar entender como que aquilo se deu. Eu acho que essa é a graça desse universo todo, de ele ser tão grande e a gente poder ter tanta possibilidade de explorar tanta coisa. Que realmente nem depende do que ela pensou, não, sabe? Depende mais de como constrói a coisa. A análise literária, a leitura que a gente pode fazer, ela diz muito mais sobre nós do que o próprio autor, né? Então... Exatamente. Não, tipo assim, umas coisas meio estranhas, mas assim, cômicas, mas sei lá, gente, como foi a concepção do Hagrid? Não, Pedro, não. Não fui eu que trouxe a Thumb tá nesse episódio, você não pode falar isso. Por quê? Vocês já discutiram sobre isso também? É porque essa é a grande obsessão da vida da Thumb. Mas não é verdade, gente? Verdade. Será que ela se debruçou pra pensar sobre isso? Ou será que ela simplesmente não pensou que as pessoas teriam essa pergunta? A gente já chegou à conclusão aqui nesse podcast que o pai do Hagrid nadou no útero da Wulfrido, não sei que lá como que era o nome. Wulfrida. Acho que era Wulfrida. Mas não faz nenhum sentido. Enfim, fantástico. Nenhum sentido. Eu não vou me estender lá. Como que ninguém nunca perguntou, gente? Como que... Fridwulfa. Fridwulfa, exatamente. Mas assim, doido, né? Porque é muito... Imagina a gente tendo que pensar em cada... a gente não daria conta, não. Tendo que pensar em tudo isso, meu Deus. E aí depois as pessoas ainda me perguntariam o que eu não coloquei lá. Então, eu acho que muito do que ela... Por isso que eu acho que esses primeiros livros têm mais furos, digamos assim. E muito até do que ela foi começando a pensar, às vezes vinha até dos fãs, sabe? Eles perguntavam pra ela e ela falava, vamos ver aí o que a gente vai fazer sobre isso então. E ela ia fazendo. E tem a ver com essa construção até. Você tá interagindo com quem tá interagindo com a obra. As pessoas construíram junto, assim, de alguma maneira. Uhum. Não, e muitas vezes as pessoas perguntando eram crianças, né? Então não era muito de bom tom que ela virasse e falasse, deixa eu contar como que o Hagrid nasceu. Rolou uma natação uterina. Mas, gente, isso é uma pergunta que eu vou fazer. Se eu tiver alguma oportunidade algum dia... Vai sim. Mas o que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando sobre... Que todo mundo sabia, né? Que ele era meio sangue. Eu acho que não. Eu diria que eu tenho certeza que não. Porque pra ele aquilo lá era um objetivo de vergonha, né? Um objetivo não, enfim, ele era... Motivo, é vergonhoso pra ele, né? Pois é. Eu acho que não. Também acho que não, mas eu acho que talvez algumas pessoas soubessem e passassem isso pra frente e as pessoas meio que jogassem de lado, assim, tipo... tipo fake news mesmo, falando que acha que é fake news só porque vai de encontro com a noção que você tem de superioridade das pessoas. Sim, não, já total. ia mencionar o Bolsonaro, mas deixa que a gente já falou demais. Eu acho que não, mas eu acho que... Não sei, pra mim isso também sempre teve muito claro, assim, que tipo, ele tentava apagar totalmente o passado dele. Então pra que ele ia ficar contando? Se ele quis até mudar o nome? Uhum. É tipo aquela pessoa que fala que é a favor da família, não sei o quê, mas se divorciou 5 vezes. Tem 3 amantes. Eu acho que é o tipo de informação que, tipo assim, tinha gente que sabia, porque, enfim, ele tem seguidores que acompanham ele há muito tempo, mas ele também não fica falando sobre. Então, tipo assim, quem sabe, eu acho que são pessoas que, tipo assim, acreditam tanto nele, no quão foda ele é, que é meio que, tipo assim, ele transcendeu o fato dele ser meio sangue. É um sangue por honorário. Ele no doutor honoris causa. Exatamente essa coisa do honorário, que você abraça todos os critérios tradicionais, então você ganha um lugar cativo aqui com a gente. Mas tem também a reação que a Bellatrix tem quando o Harry fala, lá em Ordem da Fênix, né? Ele fala lá no ministério assim, então seu reizinho aí, ele é meio sangue, você sabia? Engraçado, e a Bellatrix fica surtadíssima, porque assim, não dá nem a entender que ela sabia ou não sabia
dá só a entender que ela se ofendeu muito com aquilo. Sim. E aí, mas eu acho que ela fica afrontada. Exatamente. O ponto é que é altamente ofensivo. Então, se alguém sabe, nem menciona. Sabe assim? Tabu. Sim. Até porque ele queria que isso fosse esquecido, né? Então ia ficar mencionando seria tipo afrontá-lo, né? Uhum, exatamente. Gente, fui até um arquivo que tem transcrições de entrevistas com a Rowling. Oh my God. E aí a gente tem uma pessoa aqui que pergunta: como Voldemort conseguiu sua varinha de volta se ele estava exilado? E aí a Rowling responde: o Rabicho, doido pra angariar algum crédito com ele, recuperou a varinha do lugar onde ela tinha caído e levou até ele. Aí ela ainda fala assim: eu admito que é um feito e tanto pra um rato, mas eles são criaturas muito inteligentes. Muito inteligente. Ele fez o quê? Ele fugiu de Hogwarts e falou: nossa, vou lá em Godric's Hollow. Deixa eu passar ali pra ver pegar se tem uma varinha lá caída. Que provavelmente ninguém achou em 13 anos. Foi lá e pegou. Não, mas ela não diz quando foi, né? Pelo que eu entendi aqui, foi logo que o Voldemort morreu, entre aspas. Por que queria ganhar crédito com o Voldemort logo que ele morreu? Porque eu acho que porque ele, como outros comensais, sabiam que ele não tinha morrido. Tanto que alguém fala, não lembro quem, mas acho que é o Sirius, fala que o Rabicho se escondeu numa família bruxa porque ele sabia que tinha rumores de que Voldemort ia voltar. E ele queria ficar de olho. Ano passado, com sucesso, aí amei. ele pega a varinha, vai pelos bueiros de rato segurando uma varinha e enfia na casa dos Weasley. Não, claro que não. Ele devia ter escondido em algum lugar. Que ele tinha dá a entender que ele escondeu em algum lugar. Bom, gente, tá. Sigo achando mal contado. Tudo bem, mas eu sigo não, achando mal contado. Eu também achei top. Mas é isso, gente. Vocês, ouvintes, vocês acharam top? Acharam forçação? Lacrou? Conta pra gente nos nossos grupos do Telegram, do Discord, pelo e-mail, tudo que a gente falou lá no começo do episódio, beleza? E mandem feedback porque a gente tá acumulando já os feedbacks para o último Metendo a Colher do livro. Verdade, tá acabando, caralho. Tá finalíssima. Tá chegando. Inclusive esse é o episódio 90, gente. Qual vai ser? A gente tem mais 10 capítulos ou o episódio 100 já vai ser no... Não, já vai ser na ordem, porque 100 é o meio da série. Mas então vamos para o momento de tristeza, de muita depressão, em que a gente escolhe um trecho do capítulo, uma passagem, alguma coisinha, um biscoito, uma coisa, que a gente não gostou, que a gente achou triste, que a gente queria matar. O momento Avada Kedavra. Começando com o nosso convidado, o Pedro. Pedro, qual a sua Avada Kedavra? Eu acho que seria a humilhação do Rabicho, assim, gente. Achei muito pesado. Também acho. Não como precisa, a gente já discutiu. Né? Não precisa. Naquele nível não precisa. Chutar cachorro morto, né, que fala. Exato. Rato morto. É isso. Rato morto. Concordo muito. Achei bem desnecessário. E você, Tami? Então, eu acho que o meu Avada vai nesse mesmo lugar aí, não só humilhando o Rabicho, mas assim, todo o narcisismo que ele revela nesse capítulo, que a gente sabe que ele tem ao longo da saga e tal, mas esse jeito de tratar as pessoas com... tratar o Rabicho do jeito que ele trata, e beijem as minhas vestes... E me amem porque eu sou maravilhoso. Que no fim das contas revela uma insegurança dele, né? Eu acho isso tão horroroso que eu acho que ele merece. Bom, merece uma Avada de todo jeito. Acabou de chegar, já vou te matar, lindo. Beijos. E você, Lari? O meu Avada não é uma coisa que eu não gosto, é uma coisa que me dá desespero, assim, sabe? Fico com dó. Que é o Harry muito desesperado lá preso, torcendo. Pensando, tomara que afogue. Ai, gente, eu amo a parte que ele fala assim. Não, na verdade isso tomara que a polícia ouça. Na verdade o negócio do tomara que afogue é no capítulo anterior, né? Mas esses pensamentos dele, assim, tipo, de desespero, de tomara que aconteça uma coisa que é óbvio que não vai acontecer. E não vai resolver. Eu fico pensando, gente, imagina se chega um coitado de um policial no meio dessa cena, o policial faz o quê? Não vai adiantar nada. E aí esse desespero, eu fico muito desesperada com ele, assim, sabe? Então uma cena, é um momento que
sempre que... Porque esse é um capítulo em que a gente sai um pouquinho do Harry, né? A gente fica muito focado no Voldemort, nas coisas que ele tá falando, o que tá rolando ali. Mas sempre que volta pro Harry, que mostra o que o Harry tá sentindo, o que o Harry tá pensando, é sempre muito desespero, né? E eu imagino que realmente é uma situação pra você ficar realmente muito no limite, assim, né? De medo e ainda mesmo. Com uma cobra dando voltas querendo te comer, né? Nossa, ainda tem isso. Acho que isso é o mais desesperador de todos. Imagina, que mulher, né? O meu, Avada, gente, vai para o Voldemort em si. Só isso mesmo, porque... Gente, que desprezível, né? Autoexplicativo. Acabou de chegar e vai levar 2 Avada no peito. Ele é muito mesmo. Desprezível, credo. Ele é uma pessoa Uma horrorosa. pessoa desagradável. Mas assim, eu já tinha prometido também que toda vez que o Lúcio aparecesse, eu ia dar uma avada que dá pra ele também. Então, assim, uma avadinha pra ele, assim. Ele pega um pedacinho do feixe de luz, assim, junto. Então tá, gente, agora vamos ficar felizes e vamos trazer um momento que nos deixou com o coração cheio de alegria. Que eu acho que vai ser difícil, né, nesse capítulo, mas é o momento Expecto Patronum. Começando agora pela Lari. O meu Expecto Patronum é... Claro, né? É claro. De novo. Gente, abre aspas. Um que eu acredito ter me deixado para sempre. Este será morto, é claro. Fecha aspas. Se fudeu, ajudou a te matar, caralho. Espião pra caralho, muito foda. Badass motherfucker. Eu fico muito... Esse capítulo é um capítulo muito desesperador. Mas eu sempre gostei muito esses momentos em que você menciona um personagem sem falar. E que você fica, não só com o Snape, com vários personagens, mas que você fica pensando, né? Tinha uma parte de quem que ele tá falando aqui. Esse momento eu acho muito foda, porque é um momento em que, tipo assim, ele deu aqui a sentença de morte do Snape. Nunca errou. E é aqui que a gente começa a entender, eu vou ignorar, o quão foda o Snape é. Porque ele tá... Cara, tipo, olha só, o que ele fala pro Karkaroff é, sei lá, ele vai me pagar. E ele fala pro Snape este será morto, é claro. E o Snape consegue... Perfeito, a única coisa que fez isso de certo. O Snape consegue convencer ele do contrário. Não só convencer de que ele não deve ser morto, mas que ele deve ser transformado no braço direito dele. Foda. Lacrão. Foda. Tá errado, Pedro. Não, o meu momento Expecto Patronum é esse também, mas por outro motivo. Literalmente porque no fim das contas ele tá, assim, sentenciando o Snape de morte, o que, enfim, aconteceu, de fato. E você odeia o Snape. Ai, lacrou. Gostei mais do seu. Mais curto, mais direto, mais contundente, não é, amiga? Sim. Será morto, é claro. E não. Eu só não vou cortar porque não faz sentido, né? O Pedro vai ficar sem Expecto Patronum. Mas achei um absurdo. E você, Tami? Olha, eu acho que, de novo, é bem difícil de achar Expecto Patronus nesses pedaços aqui do livro, né? Mas eu acho que eu daria pro... Voldemort é uma pessoa que ele não estaria na Corvinal, né, gente? O que ele faz no final do capítulo, depois de tudo isso? Rabicho, solta o menino Harry, dá a varinha de volta pra ele. Não tem... como fala? Não tem registro de boas decisões. Mas uma excelente decisão foi dar uma mão de Troia pro Rabicho. Fazer todo esse processo com ele, apesar de, né, a humilhação foi desnecessária, sim, mas deixar aquela mãozinha lá aguardando o momento em que ele poderia ter a lealdade oscilando de novo, achei que foi bem inteligente da parte dele. Então daria esse Expecto Patronum aí pra um momento levemente espertinho de Acho Voldemort. que é tão fora de personagem ele ter sido tão inteligente assim que talvez a gente pode até dizer que foi o Bartolzinho que teve essa ideia. Faz sentido. E eu vou dar o Expecto Patronum por uma coisa meta, que é o fato de esse final desse livro, né, todos esses capítulos finais, eles representarem essa mudança na série, né, e tá tudo virando muito sério, né, tá tudo virando muito, eita porra, é agora. E tudo começa a se tornar problemas muito mais graves do que antes, né? Eu gosto muito. O final desse livro, eu tenho ele muito marcado na minha cabeça. Principalmente esses capítulos aqui no final, porque foi muito brusco, assim, pra mim, eu acho. Eu acho que eu não tinha idade suficiente pra estar lendo
esses capítulos aqui, eu acho, quando eu comecei a ler. Porque... eu também não. Eu lembro que eu achei muito, muito louco, muito pesado, e ficou marcado mesmo essa volta do Voldemort. Eu lembro direitinho do dia que eu estava, do momento em que eu li o ritual. Eu lembro também, do meu amiga, quarto, eu lembro onde eu lembro tava. de tudo, assim. Nossa, Eu gente, também. eu não tive esse impacto profundo. Nossa, eu lembro da cama, do lugar onde eu tava dentro da minha casa, da cama que eu estava sentado. Eu lembro Nossa, eu não tive. Eu hora, senti era tipo 10 isso e daí meia da tudo noite. que vocês estão falando no quinto. No quarto eu não achei, eu achei bem... Meu Deus, e agora o Voldemort voltou, que loucura! Eu fiquei muito mais hypada. 10 anos. Eu tinha por aí também, acho que 9, 10 anos. Mas eu fiquei só hypada mesmo, eu fiquei só tipo, oh meu Deus! Nossa, eu fiquei impactadíssimo. Eu não tinha 10 anos, eu devia ter uns 12. Eu tenho anotado na capa do meu livro a data. Deixa eu ver a data. Mas eu lembro de ficar muito impactada, assim, e de sentir muito essa mudança de tom, assim, de caralho, cara. Fudeu, melou, como diz ali. Eu tenho uma memória anterior a isso que eu lembro também onde eu tava quando eu tava lendo, que foi a morte do Bicurso. Essa me impactou. Eu já não sei dizer, porque eu li tantas vezes. Não, o terceiro livro eu lembro como se fosse ontem, ler ele inteiro, assim. Na realidade, eu tenho essa memória com todos os livros, gente, com cenas específicas. Mesmo cenas fracas, assim, sei lá, cenas de Hogsmeade, de Ordem da Fênix, sabe? A cena do Sete Potter. Eu tenho várias, assim. É como se estranha, é como se eu me visse de uma câmera de fora, eu ali deitado, sentado, lendo, sabe? Eu tinha mania não, né? Como eu era muito novinha, então eu levava os livros pra escola pra ler, eu anotava, eu escrevia aqui Tamiri Silveira Garcia, 5ª série, bloco 1, apartamento 51. Eu coloquei meu endereço no meu livro de Harry Potter. E então eu estava na 5ª série, eu tinha 11 anos. Na Carol. É isso. Perfeito, eu tava na hora de receber a cartinha. Eu não tenho essa memória com o terceiro, porque o terceiro eu li muitas vezes seguidas, né? Então acho que realmente baguncei tudo muito assim na minha cabeça. Mas eu tenho isso com os outros livros também. Acho que do quarto em diante, assim, tipo... Acho que o que rolou foi que o primeiro e o segundo eu gostei, assim, mas eu não era ainda obcecado. E o terceiro foi que fudeu minha vida de vez. E aí o quarto foi o livro que eu já tinha meio que idade pra reter essas coisas, assim. Então eu lembro muito bem, a partir do quarto, de várias coisas, de vários momentos de leitura e tal. O sexto eu li uma tradução pirata. E eu lembro nas férias, eu tava de férias, eu lembro de dormir com um pijama, que era uma calça rosa. E acordar, ir direto pro computador, ligar o computador e ficar lendo a tradução loucamente, assim. Lendo da roupa, exatamente. Ai, gente, mas é isso, né? Pedro, Hello. Muito obrigado. Faça o seu jabá novamente, porque lá no semanário vocês estão fazendo releituras também, mas não é igual a gente, né? É do livro inteiro, de uma vez. Exato, a gente tá inclusive agora num processo meio difícil, porque foi até relativamente fácil fazer isso com o primeiro, com o segundo, com o terceiro já dificultou um pouco, com o quarto a gente já teve que cortar coisa, assim, Nossa. né? E enfim, sim, a gente tá fazendo releitura de todos os livros, a gente já tá no episódio 4, e até o fim do ano a gente está lançando um por mês, basicamente. E além disso, a gente faz bastante episódio temático, né? Sobre temas específicos, assim. Desde, sei lá, quadribol na vida real, sei lá, tradução de Harry Potter, temas mais, assim, do mundo trouxa, digamos assim, até coisas mais específicas, como os episódios que o Igor participou, né? Que foi o que a gente discutiu o Dumbledore, que a gente discutiu a Lily e a Petúnia, que é um episódio pesado, porque é muita briga, mas enfim. Eu falei, assim, depois ficou difícil de escutar, porque é muita briga, enfim. Ai, nem achei. Eu quando editei eu fiquei um pouco assim, mas enfim. Então é isso, gente. Tem episódio sobre o Snape, em que tem, enfim, a gente odiando o Snape, mas tem... Melhor a Larissa não ouvir, ignora a Lari. Não, mas tem uma outra pessoa pra balancear a discussão. Que é o representante daquela conta, o tio Severo. Mas você sabe? e a Marina odeiam o Snape. Balanceou como, meu filho? Tinha que ter chamado 5 pessoas pra defender o Snape. Isso é verdade. Tem um episódio que é maravilhoso, que é o primeiro episódio, que é sobre como os filmes, enfim, os maiores erros dos filmes. A gente adora falar mal dos filmes, né? Sempre de bom tom. Também. Sempre de bom tom, falar mal dos filmes lá do David Yates, enfim. É sobre isso, gente. Semanário dos Bruxos, pesquisem lá. E é claro, tem as redes sociais do Potterish também, que é só buscar em Potterish. E as minhas, né? Que são todas Pedro Martins. IM Pedro Martins. E o Pedro é host no semanário junto com a Marina, que também aparecerá aqui na Casa Elefante algum dia. Gente. Fique ligado, vem aí.
Então bora todo mundo levantar e pegar a varinha, que na semana que vem a gente vai ver se o plano do Voldemort vai começar bem ou mal no capítulo Priori Incantatem. Tchau! Tchau, gente!